Eles amarraram-na como um animal e deixaram-na para o sol acabar com ela. A irmã Margaret Rose estava pendurada na árvore retorcida. Os pulsos estavam em carne viva, onde a corda cortava os ossos. Os braços estavam tão esticados que os ombros gritavam. Os pés descalços não conseguiam alcançar o chão. O hábito preto estava rasgado nas coxas e duas cordas iam dos tornozelos até raízes opostas, puxando as pernas para fora, até que cada respiração tinha gosto de vergonha. 18 de dezembro de 1878. Montanhas Rochosas do território do Colorado. 6h47 da manhã. A temperatura tinha caído para 11 degrees e continuava a cair. As moscas teriam rastejado sobre o sangue nos joelhos dela se não fosse inverno. O suor congelou nos cortes na sua pele, apesar do frio. Chamaram-na de bruxa, mulher demoníaca, veneno católico. Riram enquanto se afastavam. 5 homens em 5 cavalos desaparecendo no amanhecer cinzento como fantasmas que terminaram a sua assombração. Agora, o único som era o rangido da corda e o chiado seco da sua própria respiração, formando uma nuvem branca no ar gelado. A irmã Margaret tentou gritar, mas a sua voz saiu quebrada, mais um sibilo do que um grito. Os seus lábios estavam rachados e a sangrar devido ao frio. Os seus olhos verdes, outrora brilhantes de fé e determinação, tinham se tornado mais sombrios, algo que parecia aceitação. Ninguém a ouviria. Ninguém jamais ouvia nestas montanhas. Ela estava a 7 de Silver Point, a cidade mineira que a havia condenado sem julgamento. 7 quilômetros podiam muito bem ser 6,40. Ela tentou rezar. O Pai Nosso, a Ave Maria, até mesmo os salmos que seu pai lhe ensinara quando ela era uma menina em Boston, na época em que o mundo fazia sentido, e os homens não enforcavam mulheres em árvores pelo crime de curar. Mas as palavras não saíam mais. Sua língua estava muito inchada, sua garganta muito seca. Tudo o que ela conseguia fazer era um sussurro que se perdia no vento. Então ela ouviu. Batidas de cascos, lentas, pesadas, não o galope selvagem de homens que vinham para machucar. Um ritmo constante que rolava pela grama como uma promessa. Um cavalo alazão apareceu na elevação, a respiração fumegando no ar frio. O animal era forte, bem alimentado, o tipo de cavalo que pertencia a um homem que sabia como sobreviver onde outros morriam. O homem na sela sentava-se ereto, com o chapéu puxado para baixo, um casaco da cor da própria terra, coberto pela neve do dia anterior. Os seus ombros eram incrivelmente largos, com 122 centímetros de largura, envoltos numa pele nua que o fazia parecer uma coisa antiga que saíra de uma lenda. A sua barba era grisalha, espessa e selvagem, cobrindo a maior parte do rosto como uma floresta em miniatura. Os seus olhos, quando ele finalmente olhou para ela, não se arregalaram de choque. Eles se estreitaram como um homem que olha para uma tempestade pela qual já havia passado uma vez e sabia que viria novamente. Jacob Stone era chamado de Desnudo, pelos poucos que se lembravam dele. Tinha 49 anos, embora as montanhas o tivessem envelhecido além da sua idade. Viúvo há 12 anos. Um pai que enterrou o seu único filho. Um assassino que nunca esqueceu os rostos daqueles que matou. Ele correu para debaixo da árvore e deslizou para o chão com os movimentos cuidadosos de um homem que aprendeu que a pressa mata nas terras altas. Sem pressa, sem palavrões, sem orações. Apenas um olhar longo e lento para a rapariga pendurada acima dele. E a irmã Margaret percebeu naquele momento que aquele homem tinha visto coisas piores do que aquilo. Talvez tivesse feito coisas piores do que aquilo. Jacob aproximou-se bem entre os pés dela, onde poderia alcançar os nós se esticasse. Do ângulo dela, tudo o que via era a aba do chapéu dele e o peito subindo e descendo com respirações lentas e regulares. Sem pânico, sem urgência. Apenas uma avaliação metódica de um problema que precisava de ser resolvido. Então as suas mãos caíram para o cinto. Os dedos engancharam-se na frente das calças, puxando algo na cintura, cavando algo lá embaixo, onde ninguém mais podia ver. O coração da irmã Margaret ficou branco de terror. Na sua mente exausta e atormentada pela dor, ela chegou à única conclusão que fazia sentido depois do que os homens da cidade já lhe tinham feito. Depois de terem rasgado as suas roupas, rido e feito com que ela limpa a garganta,
se sentisse menos que humana. Quer colocá-lo? A sua voz falhou na última palavra, quebrando como gelo sobre um riacho congelado. Era metade pergunta, metade acusação, um desafio final de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Por um momento, ele não disse nada. O vento sibilava na relva. Um corvo grasnou em algum lugar distante, asas pretas contra um céu cinzento. O mundo prendeu a respiração. Então Jacob tirou a mão do cinto, e nela havia uma pequena faca dobrável. Uma Case 50 com cabo de osso, o tipo de faca que um homem carregava para 1000 pequenas tarefas e nunca para matar, a menos que fosse necessário. Ele levantou o rosto apenas o suficiente para que ela visse os seus olhos, lisos e firmes, azuis como gelo glacial. Sem luxúria, sem crueldade, apenas um cansaço tão profundo que parecia chegar até aos seus ossos. Não, irmã, vou libertar-te. A faca brilhou na fraca luz da manhã. Aço afiado contra a corda desgastada. O som das fibras a se romperem era como um tiro na quietude. O corpo dela caiu. O mundo girou de lado. O céu, a neve e a casca cinzenta do choupo se misturavam num caleidoscópio de confusão. Então ela foi apanhada. Duas mãos grandes, calejadas e surpreendentemente gentis a apanharam antes que ela batesse no chão gelado. Jacob a segurou contra o peito como se ela não pesasse nada. E a irmã Margaret sentiu calor pela primeira vez em horas. Calor real, não aquele frio intenso que te faz pensar que não estás a congelar até a morte. O cheiro de fumo de lenha, couro e algo selvagem a envolvia. Pela primeira vez em 4 horas, ela se sentiu segura. E então a escuridão a tomou. A 600 metros de distância, na crista acima do choupo, o delegado William Hawkins estava sentado no seu cavalo e observava através da luz cinzenta da manhã. Billy tinha 24 anos, jovem o suficiente para ainda acreditar na justiça, velho o suficiente para saber que ela nem sempre era fácil. A sua mãe era mexicana e morrera quando ele tinha 12 anos, não de doença, mas do veneno lento de ser indesejada numa cidade que não confiava em pessoas que se pareciam com ela. Ele tinha visto o montanhês cortar a freira, viu-o apanhá-la. E a esta distância, nesta luz, sem contexto para o que tinha acontecido antes, parecia algo completamente diferente. Parecia um homem a abraçar uma mulher. Parecia algo que precisava de ser relatado. Billy sabia o que devia fazer. Cavalgar até lá, verificar a irmã, certificar-se de que ela estava bem. Maharis fazer o seu trabalho como adjunto de Silver Point, mas também sabia o que aconteceria se fizesse isso. Colton Brennan e os seus homens chegariam antes mesmo que Billy pudesse começar a entender o que tinha acontecido. Bufa! E se encontrassem a irmã Margaret ainda viva, ainda a respirar, eles terminariam o que começaram. Não haveria segunda chance. Então, Billy tomou uma decisão. Ele puxou o cavalo com força, esporeando o animal para galopar de volta à cidade. Os cascos do cavalo levantavam nuvens de terra congelada enquanto corriam pela alta pradaria. Ele tinha que contar ao xerife Cooper. Tinha que chegar lá primeiro. Tinha que descobrir como salvar a vida de uma freira sem começar uma guerra. Mas Silver Point era uma cidade pequena e cidades pequenas tinham bocas grandes. Quando Billy chegasse à rua principal, metade da cidade saberia que a bruxa ainda estava viva. E Colton Brennan, sentado na sua grande casa na colina, ouviria antes do sol chegar ao meio-dia. O relógio já estava a contar. Jacob cavalgava lentamente pelas montanhas. A irmã Margaret estava deitada na cela à sua frente, com a cabeça apoiada no seu peito. Ela entrava e saía do estado de consciência, murmurando palavras que ele não conseguia entender. Às vezes em inglês, às vezes no que parecia latim. Limpa-lhe a garganta. Uma vez ela disse um nome, pai. Depois ficou em silêncio novamente. O cavalo alazão sabia o caminho de casa sem que lhe dissessem. 12 anos nessas mesmas trilhas ensinaram ao animal onde pisar, onde o gelo era muito fino, onde o caminho passava mais perto da beira do precipício. Jacob deixou o cavalo escolher o caminho enquanto mantinha um braço em volta da mulher para garantir que ela não caísse. Tentou não pensar no que acabara de fazer. Tentou não pensar nos 5 cavaleiros que a tinham deixado ali, nem nas marcas de corda nos pulsos dela, nem na forma como as pernas dela tinham sido abertas para a máxima humilhação. Tentou não pensar no facto de que acabara de se tornar inimigo de todos os homens de Silver Point ao libertá-la.
Os homens não interferiam na justiça de outros homens no território do Colorado. Não se quisessem continuar vivos, mas Jacob há muito que deixara de se importar com essa regra em particular. Por volta da época em que a sua esposa morreu, a gritar durante o parto. Por volta da época em que o seu filho parou de respirar nos seus braços, com a pele coberta de pústulas de varíola, enquanto Jacó o segurava e implorava a Deus por um milagre que nunca aconteceu. Depois disso, as regras pelas quais os outros homens viviam pareciam brinquedos, coisas com que as crianças brincavam para se sentirem seguras. A sua cabana ficava a 2.850 metros de altitude, escondida numa floresta de pinheiros, Douglas tão densa que não se podia ver a mais de 100 metros de distância. A parede traseira foi construída contra uma falésia de granito que a protegia dos piores ventos do inverno. A fumaça subia da chaminé de pedra, fina e cinzenta, contra o céu nublado. Jacob construiu este lugar com as próprias mãos depois que seu filho morreu. Cortou cada tronco, entalhou cada junta, calçou cada fresta com musgo e lama. Não era muito. Apenas 4 paredes e um telhado. Uma lareira de pedra. 2 pequenas janelas com vidro de verdade que ele trouxe de Denver. Uma porta de madeira com 10 centímetros de espessura e uma barra de ferro para manter afastados ursos e homens. Mas era dele, a única coisa neste mundo que era. Desmontou-o com cuidado, mantendo a irmã Margaret equilibrada contra o ombro. Ela era mais leve do que ele esperava. Só ossos finos e determinação sob aquele hábito preto. Levou-a para dentro, empurrando a porta com a anca. A cabana estava quente. Tinha alimentado a lareira antes de sair ao amanhecer para verificar as suas armadilhas, e as brasas ainda brilhavam vermelhas na lareira. O único cômodo cheirava a fumo de lenha, café e um leve aroma de tabaco. Havia 2 camas, uma no canto onde ele dormia, coberta com um cobertor de lã e uma pele nua. A outra contra a parede oposta, menor, do tamanho de uma criança. A cama em que seu filho Daniel dormia antes que o Smallocks o levasse. Jacob não tinha conseguido se livrar dela, nem mesmo tinha conseguido tirar o cobertor. Durante 10 anos, ela ficou ali, um monumento à dor. E agora ele deitou a irmã Margaret nela com toda a delicadeza que conseguiu. Ela encolheu-se imediatamente, joelhos dobrados, braços envolvendo o peito. Mesmo inconsciente, o corpo dela sabia que tinha sido ferido. Os olhos moviam-se sob as pálpebras, rápidos e assustados, sonhando com a corda, provavelmente sonhando com os homens que a tinham colocado ali. Jacob ficou parado ao lado dela por um longo momento, apenas observando-a respirar. Então ele se virou e começou a reunir o que precisava, água primeiro. Encheu um pote do barril ao lado da porta e o colocou no gancho sobre o fogo para aquecer, não para ferver, apenas o suficiente para limpar feridas sem causar mais danos. Depois o seu kit médico, tal como era, uma bolsa de couro que ele tinha montado ao longo dos anos, panos limpos para ligaduras, uma agulha e linha feita de veia de veado, um pequeno frasco de gordura de urso que ele mesmo extraía todos os outonos, folhas secas de salva, 1000 folhas para sangramento, hortelã selvagem para inchaço. Ele tinha aprendido essas coisas da maneira mais difícil. Quando a sua esposa está a morrer no parto e o médico mais próximo fica a 2 dias de distância. Quando o seu filho está a arder em febre e tudo o que tem é oração, ervas e desespero. As orações não funcionavam, mas as ervas às vezes sim. Quando a água estava quente, a irmã Margaret estava a mexer-se. Os seus olhos abriram-se lentamente, verdes e desfocados, olhando ao redor da cabana como se não conseguisse entender onde estava ou como tinha chegado lá. Onde estou? A sua voz era pouco mais do que um sussurro. Na minha cabana. Agora está segura. A irmã Margaret olhou para ele, olhou realmente para ele, e ele viu o momento em que a memória voltou. Viu o corpo dela ficar tenso. Viu os olhos dela arregalarem-se de medo. Segura? Ela riu uma vez, um som quebrado e amargo. Nunca mais estarei segura. Jacob não discutiu com ela. Ela provavelmente estava certa. Ele apenas se ajoelhou ao lado da cama e abriu o seu kit, colocando os suprimentos onde ela pudesse vê-los, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Isso precisa de cuidados. Os seus pulsos. Ele estendeu a mão para ela e ela recuou com força, quase rolando para fora da cama estreita. Espere.
Só estou pegando a minha faca para cortar o resto da corda que está a prendê-la. Desta vez, ele falou devagar e claramente, tirando a faca do cinto para que ela pudesse ver, abrindo-a com cuidado deliberado, mostrando-lhe que era uma ferramenta, não uma arma, que as suas mãos estavam ali para ajudar, não para machucar. A irmã Margaret observava-o com o cansaço de um animal selvagem, mas não se afastou novamente. Ela estendeu os pulsos e Jacob viu os danos claramente pela primeira vez sob boa luz. A corda tinha cortado profundamente, não apenas a pele, mas também o músculo por baixo. A carne estava roxa e preta com hematomas, aberta em alguns pontos onde a corda tinha serrado para a frente e para trás enquanto ela lutava. O sangue tinha secado em crostas grossas, mas sangue fresco ainda escorria dos cortes mais profundos. Jesus Cristo. As palavras saíram antes que ele pudesse as impedir. Por favor, não use o nome do Senhor em vão. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ela corrigiu-o. Isso quase o fez sorrir. Desculpe, irmã, mas isso precisa de tratamento imediato. A infecção se instala rapidamente nesta época do ano. Você pode perder o uso das mãos se não as limparmos adequadamente. Então faça o que for preciso. Ela disse isso simplesmente, como uma mulher que já havia feito as pazes com a dor. Jacó lavou as próprias mãos primeiro na água morna, esfregando-as da maneira que tinha visto o cirurgião do exército fazer durante a guerra. Depois, molhou um pano limpo e começou a trabalhar nos pulsos dela, esfregando suavemente o sangue seco, amolecendo-o para poder ver as feridas por baixo. A irmã Margaret mordeu o lábio, mas não emitiu nenhum som. Ele podia ver a tensão na sua mandíbula, a forma como os seus dedos se curvavam em punhos, mas ela aguentou em silêncio. Quando as feridas estavam limpas, ele misturou o seu pus. Gordura de urso, ainda macia por ter sido mantida ao calor do fogo, misturada com folhas de salva esmagadas, 1000 folhas e hortelã. O cheiro era forte, medicinal, limpo de uma forma que nada tinha a ver com sabão. O que é isso? A voz dela estava mais firme agora, curiosa apesar da dor. Gordura de urso misturada com ervas. A salva combate a infecção. A 1000 folhas estanca o sangramento. A hortelã reduz o inchaço. É uma receita antiga. Os índios ensinaram aos homens das montanhas e o meu pai ensinou-me. Ele aplicou-a cuidadosamente, espalhando-a nas feridas com dedos suaves. Depois, enrolou o pulso dela em tiras de linho limpas, sem apertar muito, deixando espaço para o inchaço. Sabes, a medicina teve de aprender. Quando o meu filho adoeceu há 10 anos, o médico mais próximo ficava a 2 dias de viagem pela neve. A varíola não espera pelos médicos. A sua voz ficou monótona na última frase. A irmã Margaret ouviu o peso nela, a dor que o tempo não conseguiu enterrar. Sinto muito, faz muito tempo. Ele terminou de enfaixar e ficou a recolher os seus materiais. Ela precisava de descansar agora. Comida eventualmente, mas principalmente descanso. Deve dormir. Estarei lá fora se precisar de alguma coisa. Espere. Ele parou na porta com a mão na maçaneta. Por que me salvou? A pergunta pairou no ar entre eles. Jacob pensou em mentir, em dizer algo nobre ou justo, em fazer-se parecer melhor do que era. Mas ele passou muitos anos sozinho para se lembrar de como mentir. Bem, eu não te salvei, irmã. Tu me derrubaste, não é a mesma coisa. Salvar-te significaria que eu tinha um motivo, algo significativo. Eu não tinha. Eu só, limpa a garganta, não conseguia passar. Já tenho fantasmas suficientes na minha cabeça a manter-me acordado à noite. Não precisava de mais um. Ele saiu e fechou a porta atrás de si, deixando-a sozinha com essa verdade. A temperatura tinha caído para 8 graus. Jacob ficou na pequena varanda e olhou para as montanhas, para os picos brancos infinitos que se estendiam em todas as direções. Este era o seu reino, a sua prisão, o lugar para onde ele tinha fugido quando o mundo lá embaixo se tornou insuportável, e agora ele tinha trazido os problemas do mundo até a sua porta. Ele sabia que eles viriam. Sabia disso com tanta certeza quanto sabia que o sol se poria esta noite e nasceria na manhã. Os homens que a enforcaram não iriam parar só porque alguém a tinha desenganchado. Eles veriam isso como roubo, como interferência, como algo que exigia uma resposta. Jacob foi até o abrigo dos cavalos e começou a descelar a sua montaria, trabalhando com os movimentos automáticos de longa prática.
O cavalo alazão relinchou suavemente e empurrou o nariz contra o seu peito, procurando o pedaço de maçã seca que Jacob costumava levar. Hoje não, amigo. Usei o meu último pedaço ontem. Ele esfregou o pescoço do cavalo, sentindo o calor do corpo do animal, a sólida realidade dos músculos, ossos e vida. Depois, caminhou pelo perímetro da sua propriedade, verificando a cerca, procurando por pegadas. Encontrou-as a 50 metros da cabana, pegadas de botas na neve, frescas, talvez com 2 ou 3 horas. Alguém tinha estado ali, tinha ficado entre as árvores a observar a sua cabana, tinha contado as suas janelas e marcado a sua porta, e depois desaparecido de volta para a floresta. Um batedor, alguém enviado para conhecer o terreno antes da chegada da força principal. Jacob ajoelhou-se e estudou o príncipe. Botas grandes, talvez tamanho 45 ou 46, um homem pesado. O príncipe afundava profundamente e as marcas estavam bem espaçadas. Alguém alto. Alguém que se movia com cuidado, pisando de pedra em pedra onde podia para esconder o seu rasto. Um profissional. Jacob levantou-se e olhou para a floresta, para as sombras entre as árvores, onde os ramos dos pinheiros estavam pesados com a neve. Eu sei que estás aí, disse ele baixinho, apenas alto o suficiente para que as palavras chegassem à floresta. Nenhuma resposta, nenhum movimento, mas ele sabia que alguém estava a ouvir. Ele virou-se e voltou para a cabana, mas a sua mão nunca saiu do rifle pendurado no ombro. Lá dentro, a irmã Margaret estava sentada na beira da cama, com as mãos enfaixadas, cruzadas no colo. Ela não estava a dormir. Provavelmente não conseguia dormir. Não depois do que tinha passado. Não consigo dormir. Jacob fechou a porta e colocou o rifle junto à lareira. Sempre que fecho os olhos, volto àquela árvore. Isso vai passar. Leva tempo. A minha mulher costumava dizer a mesma coisa depois do ataque indígena perto da nossa antiga propriedade em 1964. Levou 6 meses até ela conseguir dormir a noite inteira novamente. A sua mulher morreu há 12 anos. Morreu ao dar à luz o nosso segundo filho. O bebê também não sobreviveu. Parto prematuro. Sangramento excessivo. Tentei tudo o que sabia, mas não foi suficiente. Ele disse isso com naturalidade, como se estivesse a falar sobre o tempo ou o preço das flores. Mas a irmã Margaret percebeu a dor por trás das palavras. O tipo de dor que nunca desaparece de verdade, apenas fica mais enterrada. Sinto muito. Jacob encolheu os ombros e pegou um pedaço de madeira que estava a esculpir antes de sair naquela manhã. Era para ser um cavalo, pequeno o suficiente para caber na mão de uma criança. Ele tinha começado a esculpi-lo para Daniel anos atrás e nunca terminou. Sempre que tentava, suas mãos paravam de se mover, paralisadas pela memória. O meu filho Daniel viveu até os 8 anos. Smalox o pegou em 68. Depois disso, vim para cá. Não via mais sentido em estar perto das pessoas. Ele pegou a faca e começou a trabalhar no cavalo de madeira novamente, deixando as mãos se moverem enquanto a mente permanecia imóvel. Isso é para o seu filho. A irmã Margaret olhava para a escultura com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado. Era para o 8º aniversário dele. Nunca terminei. Sempre que tento, simplesmente paro. De qualquer forma, está lindo. Não está acabada. Talvez seja essa a questão. Talvez algumas coisas não precisem de estar acabadas para serem bonitas. Talvez só precisem de existir. Jacob olhou para ela e, pela primeira vez desde que a trouxe para dentro, olhou-a realmente. Ela era jovem, talvez com 27 ou 28 anos. O seu cabelo, agora que o véu tinha sido retirado, era castanho avermelhado escuro da cor das folhas de outono. Os seus olhos eram verdes como as águas profundas de uma floresta. O seu rosto era magro, mas forte, com traços que a tornariam bonita se ela não tivesse sido espancada, congelada e traumatizada. Mas foi a sua expressão que o cativou. Havia força ali, inteligência, uma recusa em ceder que ele reconheceu porque a viu no espelho durante 12 anos. Fala como um padre, irmã. Sou freira. Nós pensamos sobre as coisas. Freiras normalmente não acabam penduradas em árvores de choupo. Eu não planeei isso. Um som saiu de Jacob então, seco e pouco usado. Ele levou um momento para perceber que era uma risada. Ele não conseguia se lembrar da última vez que tinha rido. Por que eles chamavam você de bruxa? Irmã Margaret olhou para as suas mãos enfaixadas. Quando ela falou, a sua voz era baixa, mas firme. Eu curei um rapaz. Salvei-o da febre tifoide.
Ao mesmo tempo, outro rapaz morreu da mesma febre. Alguém tinha de ser culpado. Uma mulher que sabe medicina, que pode salvar vidas, que limpa a garganta, não precisa de um homem para lhe dizer o que fazer. Na cabeça deles, isso não é natural. É bruxaria. Quem era o rapaz que morreu? Benjamin Brennan, filho de Colton Brennan, dono da maior parte da mina de prata e de metade da cidade. 19 anos. Um bom rapaz. Pelo que ouvi dizer, não merecia o que lhe aconteceu. O que lhe aconteceu? O médico deu-lhe mercúrio. Mercúrio a mais. O rapaz não morreu de febre tifoide. Ele morreu de envenenamento por mercúrio. Mas admitir isso significaria admitir que o médico cometeu um erro. É mais fácil culpar-me. Jacob pousou a faca e a escultura. Ele suspeitava de algo assim. Já tinha visto isso antes, a maneira como os homens preferem queimar um bode expiatório a admitir os seus próprios erros. Eles virão atrás de si amanhã, talvez. Talvez depois de amanhã. E quando vierem, talvez eu não consiga impedir todos. Então deixe-os levar-me. Você já fez o suficiente, mais do que qualquer outra pessoa teria feito. Não. A palavra saiu mais forte do que ele pretendia. A irmã Margaret olhou para cima, surpresa com a força da palavra. Não se trata do que é suficiente, trata-se do que é certo. Já fiz coisas erradas suficientes na minha vida, irmã. Mais do que você imagina. Mais do que consigo contar. Mas isto aqui, agora, isto eu posso fazer certo. O que você fez de tão errado? Jacob ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo as venezianas. A neve começou a cair novamente. Flocos grossos que cobririam as pegadas das botas pela manhã. Eu estava na 3ª Cavalaria do Colorado durante a guerra. Guerras indígenas, eles chamavam, embora fosse mais assassinato do que guerra. Estávamos a perseguir invasores apaches que atacaram um assentamento perto de Teá em 63. Ele fez uma pausa, reunindo as palavras, forçando-as a sair da barreira que ele construíra em torno dessa memória. Encontramos um acampamento, mulheres, crianças, idosos, nenhum guerreiro, mas éramos jovens, furiosos e estúpidos. E o nosso tenente disse que eles estavam a esconder os invasores. Disse que precisávamos dar o exemplo. Os olhos da irmã Margaret se arregalaram ligeiramente, mas não falou. Não interrompeu. Queimamos o acampamento, matamos 23 pessoas, homens, mulheres, crianças, não importava. Mais tarde, descobrimos que eles não eram apaches. Eram agricultores mexicanos que tinham fugido para o norte durante as guerras entre os Estados Unidos e o México. Eram apenas pessoas a tentar sobreviver. E nós matamos-las. Eu atirei numa mulher naquele dia. Ela estava a segurar uma criança, talvez com 5 anos. Ainda consigo ver os rostos deles. Todas as noites, quando fecho os olhos, vejo-os. O silêncio na cabana era absoluto. Até o fogo parecia arder mais silenciosamente. Então, quando a vi naquela árvore, irmã Margaret, vi-os. Vi outra pessoa inocente a ser morta por algo que não fez. E pensei que talvez, apenas talvez, Deus estivesse a dar-me uma oportunidade. Uma oportunidade de não ser um covarde. Uma oportunidade de salvar em vez de matar. Não és um covarde. És o homem mais corajoso que já conheci. Jacob abanou a cabeça. Corajoso teria sido impedir a minha unidade naquele dia. Corajoso teria sido enfrentar o tenente e dizer não. Corajoso teria sido muitas coisas que eu não fui. Mas estás a ser corajoso agora. Isso é o que importa. Ele queria um crente. Queria acreditar que uma ação certa poderia, de alguma forma, equilibrar todas as erradas. Mas ele tinha vivido demasiado tempo com o seu fantasma para acreditar em redenção fácil. Sentaram-se em silêncio enquanto o fogo ardia lentamente e a neve se acumulava lá fora. Finalmente, a irmã Margaret deitou-se novamente na pequena cama. O cansaço superou o medo. Jacob acrescentou lenha ao fogo e acomodou-se na sua cadeira junto à janela, com a espingarda no colo. Colos. Não dormiu, apenas observou a escuridão lá fora e esperou pelo que quer que estivesse a chegar, porque algo estava a chegar. Ele podia sentir isso da mesma forma que se sente uma tempestade a formar-se no horizonte, da mesma forma que os animais sabem quando a terra está prestes a tremer. Amanhã traria cavaleiros. Amanhã traria escolhas.
Amanhã traria o tipo de problema que não poderia ser resolvido com conversa ou razão. Mas esta noite, por apenas algumas horas, ele tinha feito algo certo, tinha salvado uma vida em vez de tirar uma. E se isso fosse tudo o que ele conseguisse fazer que importasse, talvez fosse o suficiente. A neve caía mais forte, cobrindo as pegadas, cobrindo o sangue no choupo, cobrindo toda a montanha com um manto branco que parecia perdão, mas não era. Em Silver Point, a 6 milhas descendo a montanha, limpa a garganta. O delegado Billy Hawkins irrompeu pela porta do Long Branch Saloon às 11h30 da manhã. O lugar já estava cheio. Mineiros bebendo seus salários, vaqueiros vindos da fazenda, comerciantes tomando seu almoço com uísque em vez de comida. O xerife Henry Cooper estava sentado em uma mesa de canto com Colton Brennan e o Dr. Philip Hammond. Os três homens olharam para cima quando Billy se aproximou, ofegante e coberto de neve. Xerife, Sr. Brennan, preciso de falar com vocês agora. A urgência na voz de Billy cortou o barulho do salão. Outras conversas cessaram, cabeças se viraram. O que foi, delegado? Colton Brennan levantou-se lentamente, sua corpulência projetando uma sombra sobre a mesa. Ele era um homem grande, não alto, mas largo, com um físico como um touro. O seu colete preto era feito à medida, caro. A corrente do relógio no peito era de ouro maciço. Tudo nele transmitia dinheiro e poder. Eu via. A freira. Ela está viva. O salão ficou em silêncio. Até o pianista parou a meio da música. O que disse? Billy engoliu em seco, subitamente consciente de que todos os olhos na sala estavam postos nele. Que o que dissesse a seguir determinaria tudo o que se seguiria. Eu estava a patrulhar perto de Eagle's Nest esta manhã. Vi a árvore de choupo e vi um homem lá. Ele cortou-a, levou-a no seu cavalo. Quem era o homem? Não consegui ver bem de onde estava, mas ele era grande, muito grande. Montava um cavalo alazão e usava uma pele nua. Só poderia ser uma pessoa que se encaixava nessa descrição. Lá no alto da montanha. Jacob Stone. Colton disse o nome como se fosse um palavrão, como algo de mau gosto na sua língua. O eremita. Aquele que vive acima da linha das árvores. Esse Jacob Stone. Sim, senhor. Tenho a certeza disso. Drummond, que bebia sem parar desde o pequeno almoço, quase deixou cair o copo. A sua mão tremia tanto que o uísque derramou pela borda. Aquele louco tem a bruxa. Que Deus nos ajude. Colton virou-se para o xerife Cooper e a expressão em seu rosto era terrível de se ver. Não era apenas raiva, não era apenas tristeza, era algo mais sombrio, algo que parecia um homem cuja última âncora, a sanidade mental, acabara de ser cortada. Vamos partir agora. Quem quiser justiça para o meu filho, encontre-se no estábulo em 1 hora. Tragam armas e cordas. O salão entrou em agitação. Os homens se afastaram das mesas. Os copos foram esvaziados de um só gole. Alguém correu para a porta para espalhar a notícia. O xerife Cooper levantou-se lentamente e Billy podia ver o conflito estampado em seu rosto. O xerife era um homem bom no fundo, justo, mas também era fraco. Tinha uma esposa doente, 3 filhos e uma hipoteca sobre a sua casa que Colton Brennan detinha. Colton, talvez devêssemos pensar sobre isso. O juiz itinerante chegará em 10 dias. Podemos realizar um julgamento adequado. O meu filho está morto, Henry. Aquela bruxa matou-o com a sua magia diabólica. E agora um lixo da montanha está a escondê-la. Vamos cavalgar com ou sem você. A escolha é sua. Não era realmente uma escolha. E todos na sala sabiam disso. Tudo bem, mas vamos fazer isso legalmente. Vamos levá-la para julgamento. Nada de linchamento sem o devido processo legal. Colton sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Sem humanidade. Claro, xerife. De acordo com as regras, como você diz. Mas Billy, observando os olhos de Colton, sabia que era mentira. Sabia que, se encontrassem a irmã Margaret viva, ela não voltaria para a cidade. A justiça na mente de Colton Brennan não envolvia juízes ou júris. Envolvia uma corda em uma árvore e uma mulher que não podia se defender. Billy esperou até que a multidão se dispersasse, então puxou o xerife Cooper de lado. Xerife, não podemos deixá-los fazer isso. Ela é inocente, eu sei que ela é. Como sabe disso, delegado? Porque conversei com Rosa Martinez ontem. Ela estava lá na noite em que Benjamin morreu. Ela viu o Dr. Hammond a tratá-lo. Ela disse que o médico estava bêbado.
Disse que ele deu ao rapaz medicamento a mais. Muito a mais. Xerife Cooper olhou para o Dr. Hammond, que já estava no terceiro uísque da hora, com as mãos ainda a tremer. Ela viu exatamente que medicamento? Mercúrio. Um frasco inteiro. Quase isso. Ela disse que o rapaz vomitou sangue em menos de uma hora. Isso não é febre tifoide, xerife. É veneno. Cooper ficou em silêncio por um longo momento, lutando com algo. Finalmente ele falou, sua voz pouco acima de um sussurro. Mesmo que isso seja verdade, Billy, mesmo que o médico tenha cometido um erro, Colton não vai acreditar. Ele não pode acreditar. Porque se acreditar, então o seu filho morreu por nada, sem nenhuma bruxa para culpar, ninguém para punir, apenas azar e um médico bêbado. Um homem como Colton precisa de alguém para odiar. Precisa disso como precisa de ar. Então, deixamos uma mulher inocente morrer. Eu não disse isso, mas estou a dizer-lhe que se formos até lá, com 20 homens armados, alguém vai morrer. Talvez a freira, talvez o homem da montanha, talvez ambos, talvez nós, se ficarmos no caminho. Compreendes o que estou a dizer? Billy compreendeu que o seu xerife, a quem ele admirava e respeitava, estava com demasiado medo para fazer a coisa certa. Então irei sozinho. Avisa-os. Dá-lhes uma oportunidade de fugir. Faz isso e Colton mandará prender-te por obstrução. Perderás o teu distintivo. Talvez pior, então perco o meu distintivo. Billy virou-se para sair, mas o xerife Cooper agarrou-lhe o braço. Espera. Se vais fazer isso, faz com inteligência. Vai agora, antes que a posição se forme. Chega lá primeiro. Mas não os avises para fugirem, Billy. Fugir faz com que pareçam culpados. Diz-lhes para se prepararem. Diz-lhes que estamos a chegar. Dá tempo ao homem da montanha para se preparar. Se ele for tolo o suficiente para isso, e se ele for, então que Deus nos ajude a todos. Billy saiu do salão e foi direto para o estábulo. O seu cavalo ainda estava selado desde a cavalgada da manhã. Ele montou e virou o animal para norte, em direção às terras altas, as montanhas onde Jacob Stone vivia sozinho com os seus fantasmas. O céu tinha ficado com a cor de ferro velho. Mais neve estava a cair. O tipo de tempestade que poderia enterrar um homem em questão de horas. Mas Billy não diminuiu o ritmo. Ele tinha talvez 2 horas antes que a posição de Colton se formasse. 2 horas para cavalgar, 6 milhas morro acima pela neve. Ele cravou os calcanhares nos flancos do cavalo e correu contra o tempo, o clima e a escuridão que os homens carregam em seus corações quando a dor se transforma em raiva. Jaco acordou na sua cadeira perto da janela, com o rifle ainda no colo, o pescoço rígido por dormir sentado. Ele havia aprendido há muito tempo que o conforto era um luxo que nem sempre se podia ter. A irmã Margaret estava acordada, sentada na beira da pequena cama, com as mãos enfaixadas cruzadas no colo. Ela parecia melhor do que ontem. A cor tinha voltado ao seu rosto. Os seus olhos estavam mais claros. Mas havia algo mais ali também. Uma determinação que não existia antes. Você deveria descansar mais. Ela balançou a cabeça. Já descansei o suficiente, agora preciso ser útil. Jacob levantou-se e espreguiçou-se com as articulações a estalar como lenha. Quase morreste ontem, e é por isso que não posso ficar aqui sentada à espera que eles voltem. Se vou ficar, preciso de aprender. Preciso de saber como sobreviver aqui em cima. Ele observou-a por um longo momento. A maioria das mulheres que ele conhecia teria ficado satisfeita em se esconder, à espera de resgate ou da morte, o que viesse primeiro. Mas a irmã Margaret não era como a maioria das mulheres. Ela tinha uma coluna de aço, do tipo que não se pode ensinar, do tipo que se tem ou não se tem. Tudo bem, mas vamos começar devagar. Ele entregou-lhe um pedaço de carne seca de veado e um copo de água. Ela comeu devagar, mecanicamente, como alguém que se esqueceu de como é a sensação de fome, mas sabia que o seu corpo precisava de combustível. Quando ela terminou, Jacob abriu a porta. O mundo lá fora estava coberto por 20 centímetros de neve fresca. O céu estava da cor de peltre velho. A temperatura tinha caído para 5 degrees. Primeira lição. Mantenha-se aquecido ou morrerá. Todo o resto é secundário. Ele mostrou-lhe como acender uma fogueira corretamente, como alimentá-la para que queime de forma constante em vez de quente e rápida,
Como distinguir boa lenha de má pelo peso e pela forma como se parte, como empilhá-la para que o ar possa circular entre os pedaços. Ela aprendeu rápido, fazendo perguntas que mostravam que estava a pensar no futuro. E a lenha molhada? Quanto tempo dura um cordão? E se a chaminé ficar entupida? Perguntas inteligentes. Perguntas de sobrevivência. Após 1 hora de gestão do fogo, ele levou-a para fora. O frio bateu como um soco. A irmã Margaret ofegou, mas não se queixou. Ele entregou-lhe um machado menor, mais leve que o dele, mas ainda assim substancial. Cortar lenha mantém-te quente 2 vezes. Uma vez quando a cortas, outra quando a queimas. Mas se o fizeres mal, vais magoar-te mais do que o frio jamais poderia. Ele mostrou-lhe a postura. Pés afastados na largura dos ombros. Segura o cabo na parte inferior. Deixe a gravidade e o peso da cabeça do machado fazerem o trabalho. Mire nas fendas da madeira, não em qualquer lugar. O seu primeiro golpe foi largo. O machado cravou-se no solo congelado, em vez de na madeira. Ela olhou para ele esperando críticas. Mais uma vez, ajuste o ângulo. O seu segundo golpe foi melhor. O terceiro partiu o tronco ao meio. Ela pareceu surpresa e depois satisfeita. Ótimo! Agora faça isso mais 99 vezes e terá madeira suficiente para 3 dias. O rosto dela caiu. 99. O inverno não se importa com os seus sentimentos, irmã. Você se mantém aquecida ou congela. A escolha é sua. Eles trabalharam em silêncio por meia hora. O som dos machados cortando a madeira ecoava pelo prado congelado. Jacob continuava olhando para a árvore, observando se havia algum movimento, mas não viu nada. A floresta continuava muito silenciosa. À meio da manhã, o rosto da irmã Margaret estava corado pelo esforço, apesar do frio. As suas mãos ainda estavam enfaixadas e deviam estar a doer, mas ela não parou. Não se queixou, apenas continuou a cortar até que a pilha de lenha rachada chegasse à altura da cintura. Por agora é suficiente. Amanhã vai sentir. Eu sinto agora. Jacob quase sorriu. Vamos, vou mostrar-te as armadilhas. Eles caminharam pela floresta seguindo os caminhos que Jacob havia trilhado ao longo de 12 anos de vida solitária. Ele mostrou-lhe como ler pegadas na neve, pegadas de veados nítidas e profundas, pegadas de coelhos emparelhadas na frente e atrás, as marcas distintivas das patas de um leão da montanha, o que a fez parar e olhar em volta nervosamente. Não se preocupe, os felinos não caçam durante o dia, a menos que estejam famintos, e há caça suficiente aqui em cima para mantê-los alimentados. Ele mostrou-lhe as suas armadilhas. Simples laços de arame posicionados à altura do pescoço nas trilhas que os coelhos usavam. Quando um animal passava, o laço apertava. A árvore jovem dobrada saltava e a morte era rápida. Tão humano quanto uma armadilha poderia ser. Eles verificaram 6 armadilhas. 5 estavam vazias. A sexta continha um coelho da neve gordo, já congelado. A irmã Margaret olhou para o animal morto com uma expressão indecifrável no rosto. Tratei centenas de pacientes. Amputou membros, tratou ossos partidos, ajudou no parto de bebês, mas nunca matei nada. Não precisa de o fazer agora. Eu trato disso, não. Se vou viver aqui, preciso de saber como. Mostre-me. Jacob tirou a faca do cinto. A lâmina tinha 20 centímetros de aço dobrado, afiada o suficiente para barbear. Ele ajoelhou-se ao lado do animal congelado. Um corte rápido atrás da cabeça. Corta a espinha. O animal já está morto, mas isso garante que honre a sua morte usando todas as partes. Carne, pele, vísceras, nada é desperdiçado. Ele olhou para ela. Quer fazer isso? A irmã Margaret ajoelhou-se ao lado dele na neve, as mãos a tremerem enquanto pegava na faca. Ela fechou os olhos por um momento, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Então ela abriu os olhos e fez o corte. Foi rápido, limpo, profissional, o tipo de corte que um cirurgião faria. Jacob esfolou o coelho com falta de prática, mostrando-lhe onde fazer as incisões, como retirar a pele sem danificá-la. A irmã Margaret observava atentamente, memorizando cada movimento. Aquele coelho alimenta-nos por 2 dias. A pele serve para fazer luvas ou forro de chapéu. O intestino transforma-se em linha. Os ossos fervem para fazer caldo. Nada é desperdiçado. Essa é a primeira regra para sobreviver aqui em cima.
Eles voltaram para a cabana, a irmã Margaret, carregando a carcaça com a pele como se fosse algo precioso em vez de algo morto. Havia sangue nas suas mãos, mas ela não parecia notar. Naquela tarde, Jacob colocou 3 garrafas de uísque vazias na cerca, a 50 metros da cabana. Ele entregou à irmã Margaret uma carabina Winchester, mais leve e mais curta do que o seu rifle Sharps. Precisa saber usar isto. Sou freira, fiz votos, também fez votos para viver. Qual deles é mais importante agora? Ela pegou o rifle, manuseando-o como se pudesse explodir. A madeira era lisa sob os seus dedos, desgastada pelo uso, mas bem conservada. A coronha encaixa bem no seu ombro, aqui. Se não a apertar bem, o recuo vai machucá-la bastante. Abra os 2 olhos. Alinhe a mira frontal com a mira traseira. Aponte para o alvo. Respire fundo. Expire pela metade. Segure. Aperte o gatilho. Não empurre. Aperte. Irmã Margaret levantou a espingarda. Ela balançou. Os seus braços ainda não eram fortes o suficiente para mantê-la firme. O tiro saiu largo, 90 centímetros à direita das garrafas. O som ecoou pelo vale como um trovão. Mais uma vez ela recarregou, as mãos a mexerem no mecanismo. Jacob mostrou-lhe mais uma vez, paciente e metódico. E ela disparou. Desta vez, mais perto, a 30 centímetros à direita. Respire melhor. O terceiro tiro estilhaçou a garrafa do meio. O vidro explodiu em uma chuva que refletiu a fraca luz do sol. Irmã Margaret baixou a espingarda com os olhos arregalados de surpresa. Consegui. Conseguiu. Agora faça isso mais 14 vezes e talvez acerte algo quando estiver com medo, com as mãos a tremer e alguém a atirar de volta. Eles treinaram até que o ombro dela ficou machucado e seus ouvidos zumbiam, apesar do ar frio. Ela acertou 7 garrafas em 20 tiros. Não foi ótimo, mas não foi terrível para uma iniciante. Quando o sol começou a se pôr no início do inverno, eles ouviram. O som que Jacob temia o dia todo. Batidas de cascos, vários cavalos, e se aproximando rapidamente pela trilha. Entre. Agora, a irmã Margaret não discutiu. Ela correu para a cabana. Jacob pegou a Winchester e a seguiu, batendo a porta atrás deles. Ele colocou a pesada barra de ferro na frente e empurrou um baú de madeira para frente como medida extra. Pela janela, ele contou os cavaleiros. 20 homens, talvez mais. Eles se espalharam em semicírculo ao redor da cabana, fora do alcance dos rifles. Inteligente. Quem quer que estivesse a liderá-los sabia o que estava a fazer. Uma voz ressoou pela neve, profunda, zangada, crua de dor. Thornwood, Jacob Stone, sei que estão aí. Mandem a bruxa para fora e isto termina pacificamente. Jacob não respondeu. Ele moveu-se para a segunda janela, verificando a aproximação pela parte de trás. Tudo tranquilo até agora, mas isso podia mudar. Stone, está a ouvir-me? Aquela mulher matou o meu filho. Ela usou a sua magia diabólica e agora ele está morto. Eu quero-a agora. A irmã Margaret estava no centro da cabana, com as mãos cruzadas à sua frente, o rosto pálido, mas composto. Devem entregar-me a eles. Já fizeram o suficiente. Jacob carregou a sua espingarda sem olhar para ela. Isso não vai acontecer. Eles vão matá-la também, talvez. Mas eu não o salvei apenas para entregá-lo de volta. Isso tornaria tudo inútil. Uma nova voz chamou, mais jovem, mais razoável. Era o delegado Billy Hawkins. Jacob apostaria seu último dólar nisso. Sr. Stone, sou o delegado Hawkins. Preciso falar com você. É importante. Jacob foi até a janela da frente, mantendo o corpo atrás da parede grossa de troncos. O que você quer, delegado? Preciso que você ouça. A freira não matou Benjamin Brennan. Temos provas. O Dr. Hammond deu mercúrio a mais ao rapaz. Foi um acidente, não um homicídio. Mentiras. A voz de Colton Brennan novamente trêmula de raiva. O adjunto também foi enfeitiçado. Manda-a sair, Stone, ou vamos queimar-te. Então, uma terceira voz, mais velha, comedida, carregando o peso da autoridade que vinha de usar um colarinho em vez de um distintivo. Sr. Stone, este é o reverendo Thomas Grayson. Vim a cavalo desde Silver Point. Posso aproximar-me? Não estou armado. Só quero conversar. Jacob pensou sobre isso. Talvez valesse a pena ouvir um homem de Deus.
Por outro lado, homens, limpa a garganta de Deus começaram mais guerras do que terminaram. Aproxime-se devagar, com as mãos onde eu possa vê-las. O semicírculo de cavaleiros se abriu. Um homem desmontou e caminhou para a frente. Era alto, magro, vestido de preto com um colarinho branco. Mas havia algo na forma como se movia. Algo que dizia que este homem tinha sido mais do que apenas um pregador na sua vida. O reverendo Grayson parou a 6 metros da cabana, perto o suficiente para falar sem gritar. Longe o suficiente para que Jacob pudesse derrubá-lo se fosse um truque. Sr. Stone, não estou aqui para ameaçá-lo. Estou aqui porque a irmã Margaret salvou a vida do meu filho. Samuel tinha febre tifoide. O médico disse que ele morreria, mas ela ficou com ele durante 9 dias e 9 noites. Quase não dormiu, quase não comeu, apenas o manteve hidratado, fresco e vivo. O meu filho está vivo hoje graças a ela. Isso é muito bom, reverendo, mas não muda a situação. Não, não muda. É por isso que estou aqui para ajudar. Trouxe suprimentos, comida, remédios e trouxe isto. E o reverendo Grayson abriu o casaco. Preso ao cinto estava um revólver Colt. Velho, mas bem conservado. Eu era um Texas Ranger antes de encontrar Deus. O Sr. Stone usou o distintivo por 23 anos. Eu sei como usar isto. E se homens vierem aqui com a intenção de fazer mal a uma mulher inocente, eu responderei a Deus mais tarde. Jacob sentiu algo mudar dentro dele. Um alívio da tensão que ele não percebia que carregava. Ele não estava mais sozinho. Aproxime-se mais daquela cabana, Grayson, e eu atiro em si onde está. A voz de Colton estava quase histérica agora. Então terá que atirar em mim, Colton, porque limpa a garganta. Vou até aquela porta. E a menos que queira explicar para toda a cidade por que atirou nas costas de um pastor, vai me deixar fazer isso. O reverendo Grayson caminhou até a porta da cabana. Jacob abriu-a apenas o suficiente para o homem passar e em seguida fechou-a novamente. O reverendo olhou para a irmã Margaret e seu rosto suavizou-se. Irmã, graças a Deus você está viva. Samuel tem rezado por você todas as noites. Ele está bem? Perfeitamente, graças a você. Então não foi em vão. O reverendo Grayson virou-se para Jacob. Eles provavelmente vão atacar esta noite. Colton está fora de si. O xerife está a tentar manter a legalidade, mas está com medo. E há um homem com eles, um pistoleiro, um russo chamado Viktor Vulov. Ele é o verdadeiro perigo. Quantas armas? 20, talvez 25. Alguns são apenas menores que fogem ao primeiro tiro, mas 10 deles são sérios. Eles vão lutar. Jacob fez uma pausa. O que sabe sobre esse Volkov? O rosto do reverendo Grayson ficou sombrio. Não muito, mas Rosa Martinez me contou algo estranho. Ela o viu na igreja há 3 dias, parado em frente à estátua de Maria. Quando ela perguntou se ele precisava de ajuda, ele disse algo em russo, depois em inglês. Ele disse, a minha mãe era uma mulher santa. Eu me pergunto o que ela pensaria do que eu me tornei. Um assassino com consciência. Isso é mais perigoso do que um assassino sem consciência. Por quê? Porque nunca se sabe para que lado ele vai se virar quando chegar a hora. Jacob fez as contas. 3 defensores, mesmo com boa cobertura e melhores posições de tiro, contra 10 homens determinados com apoio profissional. Os números não eram bons. Não podemos vencer isto. Jacob fez as contas. 3 defensores, mesmo com boa cobertura e melhores posições de tiro, contra 10 homens determinados com apoio profissional. Os números não eram bons. Não podemos vencer isto. O reverendo Grayson surpreendeu-o ao sorrir. Filho, não cavalguei 6 milhas pela neve para vencer. Cavalguei até aqui para fazer o que é certo. Às vezes, isso é suficiente. Os 3 passaram o resto da tarde a preparar-se. Jacob mostrou-lhes as suas posições defensivas. As grossas paredes de troncos iriam parar a maioria das balas. As janelas eram pequenas e altas, difíceis de atirar de fora. A face do penhasco atrás significava que não podiam ser completamente cercados. Mas o fogo era a verdadeira ameaça. A cabana era de madeira, madeira seca. Se a incendiasse, os 3 teriam de correr, e correr significava morrer. A irmã Margaret trabalhou ao lado deles sem reclamar, movendo móveis, empilhando suprimentos, preparando bandagens com tecidos rasgados. A sua formação médica ficou evidente na maneira eficiente como organizou um hospital de campanha no canto.
Água, panos limpos, agulha e linha, uísque para desinfetar. Ao cair da noite, comeram carne seca fria e beberam água. Nada de fogo esta noite. A fumaça revelaria as suas posições dentro da cabana. Lá fora podiam ver o brilho de várias fogueiras. Os Pozzi montaram acampamento a 200 metros de distância, perto o suficiente para observar, longe o suficiente para estarem a salvo de tiros de espingarda. Eles estão à espera de algo. Jacob ficou à janela, observando as fogueiras distantes. À espera de quê? Perguntou a irmã Margaret. Que fujamos, que cheguem reforços, ou talvez apenas coragem. É mais fácil atacar uma cabana cheia de pessoas quando se está meio bêbado e o sol não está a observar. Eles vão atacar esta noite. Se forem espertos, vão esperar até pouco antes do amanhecer. É quando as pessoas estão mais cansadas. Quando os guardas adormecem, quando erros são cometidos. O reverendo Grayson verificou o revólver pela 10ª vez. Quanto tempo podemos aguentar? Jacob ficou em silêncio por um momento. Contra 25 homens, talvez 1 hora, talvez menos se eles usarem fogo. Então vamos fazer essa hora valer a pena. Eles dormiam em turnos, 2 acordados e 1 a descansar o tempo todo. Jacob ficou com o primeiro turno com o reverendo Torresen. A irmã Margaret deitou-se na pequena cama, mas não fechou os olhos. Por volta da meia-noite, enquanto Jacob e o reverendo Grayson vigiavam, o reverendo falou baixinho. Sabe, Sr. Stone, estive a pensar, se sobrevivermos a isto, o que será da irmã Margaret? Jacob ficou em silêncio por um momento. Respira fundo. Ela não pode voltar para a igreja. Não depois disso. Eles terão perguntas que ela não poderá responder. E você? Voltará para a sua montanha? Não tenho mais montanha. Eles a queimaram. O reverendo Grayson olhou para ele na luz fraca. Você se importa com ela. Eu posso ver isso. E a menos que eu esteja enganado, ela também se importa com você. Jacob não disse nada, mas o seu silêncio foi resposta suficiente. Se quiser, disse o reverendo Grayson, posso realizar uma cerimônia agora mesmo, antes do que quer que venha ao amanhecer. Aos olhos de Deus, vocês estariam casados. Os votos dela para com a igreja seriam liberados. Ela estaria livre para escolher uma nova vida com você, se ela o aceitasse. Jacob olhou para a irmã Margaret, dormindo inquietamente na pequena cama. Você faria isso agora? Sou um ministro ordenado e, às vezes, quando a morte está perto, as pessoas precisam agarrar-se à vida, escolher algo em vez de apenas esperar. Se ela concordar, eu caso-vos aqui mesmo, agora mesmo. Jacob caminhou até a cama. A irmã Margaret não estava a dormir. Os seus olhos abriram-se imediatamente. Ouviste? Ela acenou com a cabeça e estendeu a mão. Sim, Sr. Stone, eu caso com você. A cerimônia foi simples, 3 minutos no máximo, sem alianças, sem flores, apenas palavras sussurradas à luz da fogueira. O reverendo Grayson abençoou-os. Jacob beijou a mão dela, tímido demais para fazer mais. E assim, a irmã Margaret Rose tornou-se Margaret Stone. Eles não falaram sobre isso depois. Não havia tempo. Mas, quando o amanhecer se aproximava e o ataque começou, ambos sabiam que acontecesse o que acontecesse, tinham escolhido um ao outro. E essa escolha era importante. Por volta da meia-noite, ela falou na escuridão. Sr. Stone, sim. Porque é que realmente me salvou, a verdade. Desta vez, Jacob ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder. Então, ele começou a falar com a voz baixa e áspera pela memória. Há 15 anos eu estava na 3ª Cavalaria do Colorado. Estávamos a caçar invasores apaches perto de T.A. Encontramos um acampamento, principalmente mulheres e crianças. O nosso tenente disse que eles estavam a esconder guerreiros. Disse que precisávamos de enviar uma mensagem. Ele fez uma pausa, as palavras presas na garganta. Nós queimamos tudo. O acampamento inteiro. Matamos todos que estavam lá dentro. 23 pessoas. Mais tarde, descobrimos que eles não eram apaches. Eram apenas agricultores mexicanos que tinham fugido para o norte. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de ninguém. Eu atirei numa mulher naquele dia. Ela estava a segurar uma menina. Consigo ver os rostos delas tão claramente como vejo você agora. Todas as noites, há 15 anos, eu vejo-os. A irmã Margaret sentou-se lentamente. E quando você me viu, eu vi-os. Vi outra pessoa inocente prestes a morrer por nada. E pensei que talvez essa fosse a minha chance, a minha única chance de fazer algo certo, de salvar em vez de matar. Talvez isso não equilibre a balança. Talvez nada jamais equilibre.
Mas eu tinha que tentar. A cabana estava silenciosa, exceto pelo crepitar das brasas na lareira. A redenção é real, Sr. Stone. Eu tenho que acreditar nisso. Caso contrário, qual é o sentido de tudo isso? Jacob virou-se para olhar para ela, e na luz fraca, ela pôde ver lágrimas em seu rosto marcado pelo tempo. Espero que esteja certa, irmã. Eu realmente espero. Eles ficaram sentados em silêncio companheiro depois disso. Três pessoas que perderam algo, cometeram erros e esperavam por uma segunda oportunidade que talvez nunca chegasse. Às 3 da manhã, o reverendo Grayson acordou Jacob do seu breve descanso. Temos movimento no lado norte. Jacob foi até a janela. À luz fraca das estrelas, ele podia ver silhuetas se movendo entre as árvores. Dois homens, talvez três, tentavam se aproximar sem serem vistos. Ele levantou a espingarda e disparou uma vez. O clarão do cano iluminou a cabana por uma fração de segundo. Lá fora, alguém gritou e ouviu-se o som de passos a correr em retirada. Estão a testar-nos, a ver se estamos acordados, a ver a rapidez com que podemos responder. Então está a começar. Sim, o ataque aconteceu às 4h30 da manhã, naquela hora morta antes do amanhecer, quando o corpo não quer nada além de dormir. Começou com tiros, não tiros certeiros, apenas barulho. As balas batiam nas paredes de madeira, fazendo toda a cabana tremer, mas sem penetrar. Jacob e o reverendo Grayson revidaram, atirando nos flashes dos canos, sem esperar acertar nada, mas querendo mostrar que estavam acordados e prontos. Após 5 minutos, os tiros pararam. O silêncio tomou conta, mais sinistro do que os tiros. Por que pararam? A irmã Margaret se agachou atrás da pesada mesa de madeira que Jacob havia virado para se proteger. Estão a pensar, percebendo que isto não vai ser fácil. Então veio o novo som, não tiros, outra coisa. Um som crepitante e crescente que Jacob reconheceu com um medo frio. Fogo. Ele olhou pela janela. O abrigo dos cavalos estava a arder. Chamas de 9 metros de altura lambiam o céu noturno. Os cavalos lá dentro gritavam. O reverendo Grayson já estava a se mover. Temos que salvá-los. É tarde demais. Já estão mortos. E esse não é o alvo. O que quer dizer? O fogo é só para iluminar a cabana. Agora eles podem ver todas as janelas, todas as portas, qualquer lugar de onde possamos atirar. E não podemos vê-los porque estamos a olhar para a luz. Como que para provar o seu argumento, uma bala atravessou a janela perto da sua cabeça. Depois outra. Os atiradores tinham encontrado o seu alcance. Abaixem-se. Todos abaixem-se. Eles se amontoaram atrás da cobertura que tinham enquanto as balas rasgavam a cabana. Vidros se estilhaçaram, madeira se lascou, o ar se encheu com o cheiro de pólvora e fumo. Jacob esperou por uma pausa nos tiros. Então se levantou e disparou 3 tiros rápidos em direção aos flashes dos canos que ele tinha marcado na sua memória. Ele ouviu um grito. Um abatido. Quantos restam? O cerco durou 1 hora. Os Paul se disparavam até ficarem sem munições, depois faziam uma pausa para recarregar. Jacob e o reverendo Grayson aproveitavam essas pausas para ripostar, fazendo com que cada bala valesse a pena, pois não tinham muitas para gastar. A irmã Margaret permaneceu abaixada, pressionando um corte no braço do reverendo Grayson, onde uma lasca o havia ferido. As suas mãos estavam firmes, apesar do caos. Mãos de cirurgiã. Então ouviu-se um novo som, gritos perto da cabana. Eles estão a avançar sobre nós. Jacob colocou outra bala na sua espingarda. Preparem-se. Formas escuras apareceram nas janelas. Homens a tentar entrar. Jacob atirou no primeiro a queima-roupa. O homem caiu para trás sem emitir nenhum som. O reverendo Grayson atirou em outro, depois em outro, mas eram muitos. Para cada homem que eles derrubavam, mais 2 apareciam. A cabana estava a ser invadida. Porta dos fundos. Agora, Jacob agarrou o braço da irmã Margaret e puxou-a para a parte de trás da cabana. O reverendo Grayson forneceu fogo de cobertura à sua velha Colt a disparar no espaço fechado. Jacob abriu a porta dos fundos. O ar frio entrou. Além dela, a floresta escura e a montanha erguendo-se na noite. Corra. Não olhe para trás. Estarei logo atrás de si. A irmã Margaret hesitou. Sr. Stone, vá. Ela correu. O reverendo Grayson seguiu-a,
Jacob disparou os seus 2 últimos tiros contra a multidão de homens que tentava forçar a entrada pela porta da frente. Depois virou-se e correu atrás deles. Atrás dele, a cabana que tinha sido a sua casa durante 12 anos, cheia de homens que queriam sangue, os seus bens, as suas memórias, o cavalo de madeira que ele tinha esculpido para o seu filho. Tudo isso deixado para trás. Mas ele estava vivo. Eles estavam vivos, e isso era tudo o que importava. Houve tiros. Eles correram para a floresta, os pés a esmagar a neve profunda. Atrás deles, gritos e palavrões quando os Posi perceberam que a sua presa tinha escapado. Depois, o som de cavalos a serem montados. A perseguição começou. Jacob levou-os montanha acima, longe da trilha principal, para uma região que ele conhecia e eles não. A floresta estava escura, escura sob a densa copa dos pinheiros. Correram pelo tato e pela memória, com as mãos estendidas para evitar as árvores, os pés encontrando o caminho por instinto. A irmã Margaret caiu uma vez, estendendo-se na neve. Jacob puxou-a sem parar. A respiração do reverendo Grayson era irregular. Nenhum deles era mais jovem. Nenhum deles estava preparado para esse tipo de esforço nessa altitude. Atrás deles, os cavalos perseguidores atravessavam o mato. Estavam a aproximar-se. Ali uma voz gritou: "Estou a vê-los!" Um tiro ecoou. A bala atingiu uma árvore a 15 centímetros da cabeça de Jacob, cobrindo-o de casca de árvore. "Continuem a andar. Estamos quase a chegar ao cume." Eles saíram da floresta para uma encosta aberta. A primeira luz cinzenta do amanhecer começava a aparecer no leste. E nessa luz, Jacob viu a sua salvação e a sua perdição ao mesmo tempo. Acima deles, um trilho estreito levava a uma passagem rochosa. Se conseguissem alcançá-la, poderiam defendê-la. 2 homens numa passagem poderiam deter 20. Era um terreno defensivo perfeito. Mas entre eles e aquela passagem, havia 400 metros de encosta aberta. Sem cobertura, sem esconderijo, apenas neve profunda e a luz crescente que os tornaria alvos perfeitos. Não havia escolha. Correr. Eles correram, com as pernas a arder e os pulmões a gritar. A neve chegava até as coxas em alguns pontos, arrastando-os, tentando puxá-los para baixo. As mãos enfaixadas da irmã Margaret deixavam marcas vermelhas na neve onde as feridas se tinham aberto novamente. Os cavaleiros surgiram da floresta atrás deles. 20 homens em 20 cavalos e na liderança, num garanhão preto, estava o próprio Colton Brennan. O seu rosto estava contorcido de raiva e dor, numa expressão que parecia loucura. Eles são a bruxa, não a deixem chegar à passagem. Balas levantavam neve ao redor deles. Uma passou tão perto da orelha de Jacob que ele sentiu o calor dela. Outra atingiu o casaco do reverendo Grayson, rasgando o tecido, mas falhando a carne por centímetros. Estavam a meio da encosta quando Jacob ouviu um som que transformou o seu sangue em gelo. Um som que ele já tinha ouvido antes, há muito tempo, e nunca esquecido. O rugido profundo de algo muito grande e muito zangado. Ele olhou para a entrada da passagem e contra o amanhecer crescente, viu a silhueta de um urso pardo, com quase 3 metros de altura quando se erguia nas patas traseiras. 360 quilos de músculos, garras e dentes, e eles tinham acabado de entrar no seu território. "Oh, Deus!" rugiu o urso. O som ecoou pelo vale como um trovão. Os cavalos abaixo entraram em pânico, empinando-se e coiceando. 2 cavaleiros foram derrubados. Os restantes lutaram para controlar os seus animais. "Corra!" Jacob empurrou a irmã Margaret para o lado, para longe do caminho direto para o urso. O reverendo Grayson tropeçou atrás dela. O urso, confuso com vários alvos, escolheu o mais próximo. Escolheu Jacob. O animal desceu a encosta com uma velocidade assustadora. Nada tão grande deveria se mover tão rápido. Jacob levantou a espingarda, sabendo que era inútil. Uma bala de espingarda poderia ferir um urso pardo, poderia deixá-lo furioso, mas não o impediria. Ele disparou mesmo assim. 1, 2, 3 vezes. O urso continuou a avançar. No último segundo, Jacob atirou-se para o lado. As garras do urso passaram a centímetros do seu rosto, mas atingiram o seu ombro, rasgando o casaco e a camisa e atingindo a carne por baixo. Ele sentiu as costelas a partirem-se. Sentiu o sangue quente escorrer pelo seu lado. Ele rolou na neve tentando fugir, mas o urso já estava a virar-se.
voltando para outra investida. Desta vez, não iria falhar. Um tiro soou. A cabeça do urso virou-se para o lado. Ele rugiu novamente, sacudindo o seu crânio enorme. Outro tiro, este vindo de uma direção diferente. A irmã Margaret e o reverendo Grayson estavam ambos a atirar. A Winchester e a Colt estrondavam no ar frio. O urso, ferido e confuso, afastou-se de Jacob e atacou as novas ameaças. Não. Jacob tentou levantar-se, mas a sua perna não o suportava. A dor nas costelas era como fogo. Sentia o gosto de sangue na boca. O urso estava a 3 metros da irmã Margaret quando o tiro final foi disparado. Mas não veio de baixo. Veio de trás. Um único tiro de espingarda, de calibre pesado, perfeitamente colocado. A bala entrou no crânio do urso, logo atrás da orelha, e saiu pelo outro lado, levando consigo osso e matéria cerebral. O animal caiu como um boneco com os fios cortados, morto antes de atingir o chão. Jacob olhou para cima para ver o que acontecia. Lá estava um homem, alto, magro, vestindo limpa a garganta, um casaco comprido e um chapéu de pele, com a espingarda ainda levantada. Mesmo a 200 metros de distância, Jacob sabia quem era. Victor Vulov, o profissional, o assassino que Colton Brennan tinha contratado e que acabara de salvar as suas vidas. O russo baixou a espingarda lentamente. Por um longo momento, ficou ali parado, olhando para eles. Então fez algo que Jacob nunca esqueceria enquanto vivesse. Ele inclinou o chapéu, um gesto de respeito, de reconhecimento. Depois, virou-se e afastou-se, desaparecendo entre as rochas da passagem. Abaixo deles, o acampamento estava em caos. Homens a gritar, cavalos ainda em pânico e Colton Brennan a gritar ordens que ninguém mais seguia. A irmã Margaret chegou primeiro a Jacob, a sua formação médica sobrepondo-se a tudo o resto. Ela rasgou o casaco dele para examinar os ferimentos. 4 cortes profundos no ombro e no peito. Sangue por toda a parte. Mas as costelas iriam sarar, a carne iria se unir, ele iria viver. Por que Jacob conseguiu sussurrar? Por que ele nos salvou? A irmã Margaret já estava colocando neve nas feridas para diminuir o sangramento, suas mãos se movendo com eficiência profissional, apesar de seus próprios ferimentos. Não sei, mas precisamos nos mover agora, antes que eles se reorganizem. O reverendo Grayson ajudou Jacob a se levantar. Os 3 cambalearam em direção à passagem, deixando um rastro vermelho na neve branca. Atrás deles, o urso morto jazia fumegando no ar frio. E mais abaixo, Colton Brennan remontou no seu cavalo, com uma expressão de determinação no rosto que dizia: "Isso não acabou, nem de longe." Eles chegaram à passagem e desabaram atrás de uma rocha, ofegantes. O sol já estava alto, pintando as montanhas em tons de dourado e rosa. Teria sido lindo se eles não estivessem sangrando, congelando e correndo para salvar suas vidas. Jacob olhou para seus companheiros. Uma freira com as mãos feridas, um velho pregador com a coragem de um jovem e ele mesmo, dilacerado por um urso procurado pela lei, sem nada no mundo além de sua vida, seu rifle e essas 2 pessoas que escolheram ficar ao lado de Heman. Devia parecer uma derrota, como o fim de tudo. Mas de alguma forma, sangrando na neve enquanto o sol nascia sobre as montanhas, Jacob Stone sentia-se mais vivo do que nos últimos 12 anos. Porque já não estava sozinho. Porque alguém precisava dele. Porque tinha feito uma escolha que importava. E o que quer que viesse a seguir, fosse mais fuga, uma resistência final ou uma bala com o seu nome, pelo menos ele enfrentaria isso como um homem que tentou fazer o que era certo. Pelo menos ele morreria por algo, em vez de apenas esperar para morrer por nada. Abaixo deles, a posição estava a se formar novamente. Colton Brennan apontava para a passagem dando ordens. Eles voltariam em breve. "Consegue atirar?" perguntou o reverendo Grayson baixinho. Jacob verificou a sua espingarda. 3 balas restantes. Não eram muitas, mas eram suficientes. "Eu consigo atirar, então faremos com que paguem por cada centímetro. Manteremos esta passagem até não podermos mais. E não deixaremos que a levem viva." A irmã Margaret olhou para os 2 homens, esses guerreiros que se tornaram seus protetores. "Obrigada a ambos por tudo." "Não nos agradeça ainda, irmã. O dia ainda não acabou." Eles se acomodaram atrás das rochas e esperaram feridos em menor número, sem opções, mas não sem vontade de lutar.
Ainda não. Não enquanto ainda tivessem balas e fôlego um no outro. O sol subiu mais alto. O vento da montanha aumentou, trazendo consigo o cheiro de neve, sangue e fumo da cabana em chamas quilômetros abaixo. E 3 pessoas que deveriam ter morrido esperavam para ver se viveriam mais uma hora. Mais um dia, mais um momento de tempo emprestado num mundo que os queria mortos. Eles mantiveram a passagem por 3 horas. 3 horas de espera, observação e tentativas de não sangrar até a morte. Os ferimentos de Jacob tinham parado de sangrar, mas cada respiração causava uma dor aguda no peito, onde o urso tinha quebrado suas costelas. A irmã Margaret tinha tapado os cortes com neve e os enfaixado com tiras arrancadas do seu hábito. Mas ele podia sentir a fraqueza a invadir os seus membros. A perda de sangue, o frio e a exaustão estavam a afetá-lo. Abaixo deles, os homens de Colton Brennan tinham montado acampamento fora do alcance dos rifles. Inteligente, eles não iriam subir correndo aquela passagem estreita para posições defensivas preparadas. Eles iriam esperar. Esperar que os 3 fugitivos ficassem sem munição. Esperar que congelassem. Esperar que cometessem um erro. O tempo estava do lado deles. O reverendo A. Grayson sentou-se com as costas encostadas numa rocha, a Colt apoiada no joelho. A sua respiração finalmente voltou ao normal após a corrida desesperada pela montanha. Sr. Stone, estive a pensar no que aquele russo fez. Por que um assassino contratado salvaria as mesmas pessoas que foi pago para matar? Jacob observou as figuras distantes abaixo. Talvez ele tenha decidido que o dinheiro não valia a pena. Ou talvez ele tenha visto algo que o lembrou porque se tornou um homem em vez de apenas um assassino. A irmã Margaret ficou em silêncio durante a última hora, com as mãos juntas em oração. Agora ela as abaixou e falou. Mas antes que pudesse falar sobre lobos e compaixão, seu estômago revirou. A náusea veio em uma onda tão forte que ela teve que se agarrar à rocha para se equilibrar. Jacob percebeu imediatamente. Está bem, só cansada. Ela forçou um sorriso. Mas por dentro, sua mente estava a mil. Os sinais estavam lá há dias. A náusea matinal que ela havia descartado como fome. A exaustão, que parecia diferente de apenas estar cansada. A sensibilidade nos seios que ela havia ignorado. Ela havia tratado mulheres grávidas o suficiente para reconhecer os sintomas, mas reconhecê-los em si mesma parecia impossível. Não aqui, não agora, não quando estavam sangrando, congelando e poderiam morrer a qualquer momento. Ela pressionou a mão contra a barriga, o gesto escondido pelo hábito rasgado. Se ela estivesse certa, se o seu corpo estivesse a dizer-lhe o que ela achava que estava a dizer, então tudo tinha mudado. Eles não estavam mais a lutar por 2 vidas. 3. Ela olhou para Jacob, pálido, pálido e ferido. Sangue escorria pelas ligaduras. Para o reverendo Grayson, segurando as suas últimas 4 balas como uma tábua de salvação. Não, ela não podia contar a eles. Não agora. Saber poderia torná-los imprudentes. Poderia fazê-los tentar algo heróico e estúpido que os mataria. Esse segredo era só dela, por enquanto. Ela respirou fundo e se observou. Quando eu estava a treinar para ser enfermeira, havia um médico que me disse algo que nunca esqueci. E ela continuou com a história dos 2 lobos, como se todo o seu mundo não tivesse acabado de mudar sob seus pés. Quando eu estava a estudar para ser enfermeira, havia um médico que me disse algo que nunca esqueci. Ele disse que cada pessoa carrega 2 lobos dentro de si. Um lobo é crueldade, medo, ódio. O outro é compaixão, coragem, amor. E o lobo que vence é aquele que você alimenta. Qual lobo você acha que venceu naquele russo? Acho que ele parou de alimentar o lobo errado. Mesmo que apenas por um momento, o sol subiu mais alto, mas a temperatura mal subiu. Eles estavam acima de 3.000 metros, naquele reino onde o inverno nunca libera totalmente o seu domínio. As feridas de Jacob começaram a endurecer. Cada movimento puxava a carne rasgada. Ele precisava de descanso, cuidados médicos, calor, coisas que não iria conseguir sentado atrás de uma rocha com 3 balas e 20 homens armados abaixo. Por volta do meio-dia, um único cavaleiro se separou do grupo abaixo e subiu parte da encosta. Ele parou bem fora do alcance dos rifles e gritou para eles. Stone, você pode me ouvir? Jacob reconheceu a voz. Xerife Cooper, estou ouvindo. Colton quer que eu lhe diga que se você mandar a mulher descer, ele deixará você e o reverendo irem embora.
Jacob olhou para a irmã Margaret. Ela olhou nos seus olhos com firmeza, esperando que ele decidisse o seu destino. O velho Jacob, aquele que se escondeu nessas montanhas por 12 anos, poderia ter considerado isso, poderia ter pesado a sua vida contra a dela e considerado a dela menos importante. Mas aquele Jacob havia morrido em algum lugar entre o chopo e essa passagem congelada. Diga a Colton que a irmã Margade fica conosco. Se ele a quiser, terá que passar por mim. E eu prometo que ele não vai gostar do resultado. Seja razoável, Stone. Não podes vencer isto. Somos 20 e vocês são 3. Estás ferido. Talvez tenhas apenas algumas balas restantes. Rende-te agora, enquanto ainda podes. A única rendição que acontecerá hoje é a tua, xerife. Escreveste aqui para prender uma mulher inocente. E fizeste isso porque Colton Brennan é dono da tua hipoteca e da tua consciência. Não tenho respeito por esse tipo de lei. Houve uma longa pausa. Quando o xerife Cooper falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais triste. Você está certo sobre tudo isso. Mas saber o que é certo nem sempre significa que você pode fazer isso. Alguns de nós têm famílias, têm filhos que precisam de comida, têm esposas que precisam de remédios. Não podemos todos ser heróis, Stone. Não, mas pode tentar ser decente. Isso já é alguma coisa. O xerife virou o cavalo e desceu a colina. Jacob viu-o partir e sentiu algo parecido com pena. Cooper não era um homem mau, apenas fraco. E neste país, a fraqueza matava-o com a mesma certeza que o mal. Eles vão atacar novamente. O reverendo Grayson verificou as munições. 4 balas restantes na Colt. É tudo o que temos, não é? Depois disso, estamos acabados. Jacob olhou para a sua própria espingarda. 3 balas. Depois verificou a Winchester da irmã Margaret. Ela tinha 5 balas restantes. 12 balas no total, para 3 pessoas. Temos de fazer com que valham a pena. E não desperdiçar nenhum tiro. O ataque aconteceu 1 hora depois e veio de uma direção inesperada. Não de baixo, onde eles estavam observando, mas de cima, das rochas mais altas da montanha. Jacob percebeu um movimento pelo canto do olho, olhou para cima e viu 3 homens descendo da crista. Eles devem ter dado a volta durante a noite, subido pelo outro lado e agora estavam acima da passagem, acima dos defensores, no alto. 3 homens. O reverendo Grayson girou e disparou. A distância era extrema para uma pistola, talvez 60 metros. As balas ricochetearam nas rochas perto dos escaladores, mas não atingiram ninguém. Eles se espalharam procurando abrigo. Agora, o ataque por baixo começou. Homens subiam a passagem enquanto os defensores estavam distraídos. Um ataque coordenado. Profissional. Jacob disparou uma vez. Um homem caiu segurando a perna. Ele disparou novamente. Outro homem tropeçou. A sua última bala atingiu um terceiro homem no ombro, fazendo-o girar. A espingarda estava vazia e eles continuavam a avançar. A Colt do reverendo Grayson disparou 3 vezes. 2 acertos, 1 erro. A sua última bala encravou. Um falhanço. Ele manuseou o mecanismo freneticamente, mas não conseguiu desencravar. Isso deixou a irmã Margaret com a Winchester. 5 balas contra 15 homens. Ela levantou-se e expôs-se totalmente para ter uma visão clara e começou a disparar. As suas mãos estavam firmes, a sua respiração controlada. A filha do médico, que nunca tinha matado nada até ontem, tornou-se uma guerreira naquele momento. Ela disparou 5 vezes. 5 homens caíram ou mergulharam para se proteger. Então a sua espingarda também ficou vazia. Jacob agarrou uma pedra. Era tudo o que lhe restava. Uma pedra do tamanho do seu punho. Se eles se aproximassem o suficiente, ele usá-la-ia. E depois as suas mãos e os seus dentes, se fosse necessário. Mas a investida parou. Os homens lá embaixo, vendo 3 defensores que se recusavam a desistir, que os tinham feito pagar com sangue por cada metro, perderam a coragem. Recuaram pela encosta, arrastando os seus feridos com eles. Os 3 de cima também recuaram, sem vontade de descer para o alcance de pessoas que não tinham mais nada a perder. Conseguimos. A irmã Margaret baixou o rifle vazio, com o corpo todo a tremer. Nós os detivemos por enquanto. Jacob caiu contra a pedra, com a dor a invadi-lo em ondas. Mas eles vão voltar e da próxima vez não teremos nada para detê-los. Então, vamos fugir de novo. Para onde? Olhe ao redor, irmã. Estamos no topo do mundo. Não há mais para onde fugir.
Este é o fim da linha. Ela olhou para ele. Estamos no topo do mundo. Não há para onde fugir. Este é o fim da linha. Ela olhou para ele. Este homem da montanha que lhe salvara a vida, que dera tudo para proteger uma estranha, que agora sangrava e estava ferido, mas ainda desafiador. Então morreremos aqui juntos, de pé. Antes que Jacob pudesse responder, ouviram um som que não pertencia àquele lugar. Não eram tiros nem gritos, era outra coisa. Um único cavalo subindo o caminho vindo de baixo. Caminhando devagar, deliberadamente, eles ficaram tensos, prontos para atirar pedras, se necessário. Mas o cavaleiro que apareceu não era quem eles esperavam. Era uma mulher de meia idade, vestida com roupas caras, agora cobertas de poeira da trilha, montada num cavalo baio. O seu rosto estava pálido, mas determinado. E mesmo à distância, Jacob podia ver a semelhança com o jovem cuja morte tinha dado início a tudo isso. Elizabeth Brennan, esposa de Colton. Ela cavalgou até uma distância que permitia conversar e parou. As suas mãos estavam vazias, erguidas para mostrar que não carregava armas. Irmã Margaret, Sr. Stone, Reverendo Grayson, o meu nome é Elizabeth Brennan. Preciso falar com vocês, por favor. É importante. Isto é um truque. O Reverendo Grayson posicionou-se entre a mulher e a irmã Margaret. O seu marido quer matar-nos e você vem cavalgando sozinha até aqui. Eu não acredito nisso. Não é um truque. Eu vim sozinha porque Colton não sabe que estou aqui. Se soubesse, impedir-me-ia, porque o que tenho para dizer irá destruí-lo. Então diga e vá-se embora. Elizabeth desmontou com os movimentos rígidos de alguém que não está habituado a cavalgar longas distâncias. Ela caminhou até ficar a apenas 6 metros de distância, perto o suficiente para que pudessem ver que os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. A irmã Margaret não matou o meu filho. Eu sabia disso desde o início. Eu estava lá na noite em que Benjamin morreu. Eu vi o Dr. Hammond tratá-lo. Vi o médico a deitar o mercúrio. As suas mãos tremiam. Ele tinha estado a beber desde a manhã e viu-a deitar demasiado no copo. 25 grãos, quando a dose correta é 10. Por que não disseste nada? A voz da irmã Margaret era baixa, mas intensa. Por que deixaste que me culpassem? Porque fui uma covarde. A voz de Elizabeth quebrou-se. Porque Colton ficou tão destruído com a morte de Benjamin que precisava de alguém para culpar. E o Dr. Hammond ofereceu-lhe você, uma mulher estrangeira, católica, alguém diferente, alguém fácil de odiar. E eu disse a mim mesma que talvez o médico estivesse certo. Talvez você tivesse amaldiçoado Benjamin de alguma forma, porque aceitar essa verdade significava ela aceitar que o nosso filho morreu por um simples erro, que não havia nenhum grande mal, nenhum propósito, apenas azar com o médico bêbado. Ela enxugou as lágrimas do rosto com a mão enluvada. Tenho vivido com essa culpa todos os dias desde então. Todas as noites vejo o rosto de Benjamin e sei que o traí por não ter dito a verdade, por deixar uma mulher inocente ser culpada pela sua morte. Então, por que falar agora? Jacob perguntou. Por que vir aqui hoje? Porque ontem à noite, depois da cabana ter ardido, ouvi Colton a falar com os seus homens, a planear como iriam matar-vos a todos. Não apenas a irmã Margaret, todos vocês. E percebi que se ficasse em silêncio, não teria apenas o sangue de Benjamin nas mãos. Teria o de vocês também. E não poderia viver com isso. Ela enfiou a mão no casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. Esta é uma carta do Dr. Hammond. Ele me deu há 3 dias. Fez-me prometer que não a abriria, a menos que algo acontecesse com ele. Ontem à noite, depois de terem fugido, o médico foi para o seu consultório e bebeu uma garrafa de LDM. Ele está morto. E isto é o que ele queria que o mundo soubesse. Ela entregou a carta ao reverendo Grayson, que a desdobrou com as mãos trêmulas. Ele leu em voz alta, a sua voz ganhando força à medida que avançava. A quem possa interessar, o meu nome é Dr. Philip Hammond. Estou a escrever isto porque não consigo mais viver com o que fiz. Na noite de 1 de dezembro de 1878, tratei Benjamin Brennan de febre tifoide. Eu estava embriagado. Tenho estado embriagado na maioria dos dias nos últimos 5 anos, desde que a minha esposa faleceu. No meu estado de embriaguez, administrei 25 grãos de mercúrio ao jovem Sr. Brennan. A dose terapêutica correta é de 10 grãos. Quando percebi o meu erro, já era tarde demais.
O rapaz morreu não de doença, mas de envenenamento por mercúrio, pelas minhas mãos, pela minha negligência. Quando Colton Brennan exigiu saber por que o seu filho morreu enquanto o outro rapaz sobreviveu, culpei a irmã Margaret Rose. Chamei-a de bruxa. Sugeri que ela tinha usado meios não naturais. Fiz isso para salvar a minha reputação e o meu sustento. Ao fazê-lo, condenei uma mulher inocente à morte. Não consigo mais suportar essa culpa. Quando esta carta for lida, eu já terei tirado a minha própria vida. É menos do que eu mereço. À irmã Margaret, ofereço as minhas mais sinceras desculpas, embora saiba que elas não significam nada. À família Brennan, ofereço a verdade. O vosso filho morreu por minha causa, porque eu era demasiado fraco e orgulhoso para admitir que me tinha tornado um perigo para os meus pacientes. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, pois eu não tenho nenhuma por mim mesmo. Dr. Philip Hammond. A passagem ficou em silêncio. Até o vento parecia conter a respiração. Elizabeth olhou para os três defensores. Vou levar esta carta ao xerife Cooper. Vou lê-la na frente de todos aqueles homens lá embaixo. E então vou dizer ao meu marido que se ele machucar qualquer um de vocês, eu o deixarei. Vou levar o que resta do nosso dinheiro e vou garantir que todos daqui até Denver saibam o que realmente aconteceu. Que Colton Brennan tentou matar pessoas inocentes porque não conseguia encarar a verdade. Isso pode fazer com que você também seja morto. Jacob disse isso gentilmente. Colton não está no seu perfeito juízo. Um homem tão perturbado pode fazer qualquer coisa. Eu sei, mas eu deveria ter morrido no dia em que deixei uma mulher inocente assumir a culpa pela minha covardia. Todos os dias desde então têm sido tempo emprestado. Já passou da hora de eu pagar minha dívida. Ela se virou para sair, mas parou. Irmã Margaret, o meu filho falou de si antes de morrer. No seu delírio, ele disse que tinha mãos bondosas, que tentou ajudá-lo mesmo quando nós não deixamos. Quero que saiba disso. Quero que saiba que ele viu a sua bondade, mesmo que o resto de nós estivesse cego demais. Então, Elizabeth Brennan montou o seu cavalo e desceu a passagem, levando consigo a verdade que os salvaria ou condenaria a todos. Os três defensores esperaram. Não havia mais nada que pudessem fazer. A munição tinha acabado. As suas forças estavam a esgotar-se. Tinham jogado todas as cartas que tinham. Agora cabia a outras pessoas decidir se a verdade era mais importante do que a vingança. 20 minutos depois, ouviram gritos vindos de baixo. Vozes iradas. Então, uma voz se destacou das outras. Elizabeth Brennan lia a carta em voz alta. As suas palavras subiam pela passagem em fragmentos. Cada um deles como uma pedra lançada em águas calmas. Envenenamento por mercúrio. 25 grãos. Negligência médica. Mulher inocente. Um rugido de negação. A voz de Colton a rachar de raiva. Isso é mentira. A minha mulher foi enganada. Essa carta é falsa. Mas outras vozes juntaram-se, não apoiando-o, questionando. Espera, Colton. Eu estava lá naquela noite, um dos mineiros. A sua voz incerta. Eu vi a mão do Dr. Hammond a tremer, achei estranho na hora e vi-o a beber a manhã toda antes de ir para a sua casa. Outra voz. Garrafa após garrafa de uísque. A multidão unida que subira a montanha com tochas e cordas começou a se fragmentar. A dúvida se espalhou como rachaduras e gelo. Vocês são todos tolos, gritou Colton, enfeitiçado pela magia diabólica daquela mulher. Quem está comigo? Quem quer ver justiça ser feita? Silêncio. Apenas 3 homens deram um passo à frente. Os restantes recuaram, subitamente interessados nas suas botas, nos seus cavalos, em qualquer coisa menos nos olhos de Colton Brennan. A voz do xerife Cooper cortou o caos. Colton Brennan, pela autoridade que me foi conferida e por ordem do juiz do tribunal, estou a prendê-lo por tentativa de homicídio, destruição de propriedade e incitamento, limpa a garganta, a um motim. Tu não tem coragem, Cooper. Nunca teve. Talvez não, mas eu tenho. O adjunto Billy Hawkins deu um passo à frente com o revólver em punho e firme. A sua voz estava calma, mas a sua mão não tremia. Vai vir conosco, Sr. Brennan. Podemos fazer isto pacificamente ou podemos fazer isto à força. A escolha-se é sua. O ar ficou pesado. A mão de Colton deslizou em direção ao cinto da arma. Não faça isso. Billy engatilhou a pistola. O clique foi alto no silêncio repentino.
Tenho 20 testemunhas que jurarão que você sacou primeiro. Não me obrigue a fazer isto. Por um longo momento, Colton ficou paralisado. Então algo dentro dele se quebrou. Os ombros caíram. A raiva desapareceu do rosto, deixando apenas exaustão e tristeza. O meu filho está morto. A minha mulher abandonou-me. O meu nome está arruinado. O que mais podes tirar de mim? A tua liberdade, disse Billy calmamente. Até que um juiz decida o que acontecerá a seguir. Dois homens seguraram os braços de Colton gentilmente, quase respeitosamente. Ele não resistiu. Apenas caminhou como um homem num sonho, um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, um dos três leais restantes de Colton fez a sua jogada. A sua mão foi rapidamente para a arma. Mas Billy foi mais rápido. O tiro ecoou pela passagem. O homem caiu, segurando o ombro, gritando. Mais alguém? A voz de Billy estava calma. Ninguém se mexeu. Os dois leais restantes levantaram lentamente as mãos e recuaram. Estava lá acabado. Jacob fechou os olhos. Alguém acabara de morrer. A questão era: quem? Passos na trilha. Várias pessoas se aproximavam. Jacob preparou-se para o fim. Pelo menos eles tinham tentado. Pelo menos eles tinham feito valer a pena. Mas os homens que apareceram na curva não estavam com armas em punho. O xerife Cooper estava na frente, seu distintivo brilhando ao sol da tarde. Atrás dele vinham outros 5 homens. Sem Colton, sem pistoleiros contratados, apenas pessoas da cidade com um ar cansado e envergonhado. Acabou. O xerife Cooper parou a 3 metros de distância. Colton está preso. Tentativa de homicídio, destruição de propriedade, incitação à revolta. Ele será julgado em Denver. E nós? Perguntou Jacob. Estão livres para ir. Todas as acusações foram retiradas. O juiz já assinou a papelada com base na confissão do Dr. Hammond. Ele olhou para a irmã Margaret. Sinto muito, irmã, por tudo isso. Devíamos ter ouvido. Devíamos ter investigado. Devíamos ter sido melhores. Alguém vai dizer que isso não é suficiente? A voz do reverendo Grayson era dura. Esse pedido de desculpas não conserta uma cabana queimada, uma mulher quase enforcada ou um homem dilacerado por um urso. Não, não é suficiente. O xerife Cooper olhou nos seus olhos. Nada seria suficiente, mas é tudo o que tenho para oferecer. Isso e o meu distintivo. Ele tirou a estrela do peito e estendeu-a. Estou farto. Não posso ser um homem da lei se tenho medo de fazer cumprir a lei. Billy Hawkins será um xerife melhor do que eu jamais fui. Ele tem coragem. Eu não. A irmã Margaret levantou-se lentamente. Xerife, não quero o seu distintivo. Não quero a sua culpa. Só quero ir para um lugar seguro e nunca mais ver esta cidade. Não posso dizer que o culpo. Cooper guardou o distintivo no bolso. Há uma carroça no final da trilha. Suprimentos médicos, comida, dinheiro que as pessoas da cidade arrecadaram. Não é muito, mas é alguma coisa. E há um reverendo em Durango que lhe dará refúgio se você quiser. 2 dias de viagem para o sul. Jacob tentou se levantar e quase caiu. Sua visão estava embaçada. A perda de sangue estava a afetá-lo. O reverendo Grayson o segurou, apoiando seu peso. Este homem precisa de um médico. A irmã Margaret foi para o lado de Jacob. Cuidados médicos de verdade. Não o que eu posso fazer com neve e pano rasgado. Há um cirurgião em Durango também. Mas não sei se ele aguentará 2 dias no estado em que está. Então é melhor nos apressarmos. Eles desceram a montanha lentamente. Jacob entre a irmã Margaret e o reverendo Grayson. Cada passo era uma agonia. Os ferimentos dele se reabriram durante a caminhada. Sangue fresco encharcava as ligaduras improvisadas. No final da trilha, encontraram a carroça como prometido. E, para a surpresa de Jacob, ao lado dela estava Viktor Volkov. O pistoleiro russo encostou-se na carroça, de braços cruzados, com o longo rifle pendurado no ombro. Veio terminar o serviço? Jacob procurou uma arma que já não tinha. Viktor abanou a cabeça. Vim ajudá-lo a entrar na carroça. Parece que está prestes a cair. Por quê? Por que ajudar-nos? Por que salvar-nos do urso? O russo ficou em silêncio por um momento. Então falou. O seu sotaque era forte, mas as suas palavras eram claras. A minha mãe era freira na Sibéria. Quando eu era criança, talvez com 8 anos, houve uma fome. As pessoas morriam nas ruas. O meu pai já tinha morrido de frio. Éramos só eu e a minha mãe. Ela dava-me a sua comida todos os dias.
Dava-me o seu cobertor, o seu calor, tudo, e ficava cada vez mais fraca. Ele olhou para a irmã Margaret. Um dia, as irmãs do convento dela encontraram-nos. Elas acolheram-nos, alimentaram-nos, salvaram-nos. A minha mãe viveu mais 6 anos por causa delas. Ela ensinou-me que há diferença entre matar por dinheiro e matar por maldade. O primeiro é um ato, o segundo é um pecado. E matar uma freira é um pecado que não posso cometer, por nenhum preço. Ele ajudou Jacob a entrar na carroça com uma gentileza surpreendente para um homem que matava para viver. Vá para Durango, cure-se, tenha uma boa vida. E esqueça Colton Brennan e esta montanha amaldiçoada. Limpa-lhe a garganta. O que vai fazer? Victor sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Encontrar outro Joe, outra peça, outra pessoa que pensa que o dinheiro pode comprar tudo. O mundo nunca tem falta de homens assim. Ele tirou o chapéu para a irmã Margaret, acenou para o reverendo Grayson e foi-se embora. Eles viram-no desaparecer entre as árvores. Um assassino que escolheu a misericórdia. Um homem que alimentava o lobo certo. A viagem de carroça até Durango demorou 3 dias em vez de 2. Tiveram de parar frequentemente por causa dos ferimentos de Jacob. A irmã Margaret limpou-as, suturou-as adequadamente, usou medicamentos de verdade dos suprimentos que a cidade havia enviado. Mas a infecção já havia se instalado. A febre ia e vinha. Jacob oscilava entre a consciência e o delírio. Em seus sonhos febris, ele via sua esposa, via seu filho, via a mulher mexicana e a criança que havia matado 15 anos atrás. Mas agora, pela primeira vez, ele também os via perdoá-lo. Viu-os sorrir, afastar-se e caminhar em direção à luz. Quando a febre finalmente baixou na manhã do 4º dia, ele abriu os olhos e viu a irmã Margaret sentada ao lado da carroça, com a cabeça inclinada em oração. O sol da manhã iluminava o seu cabelo como uma coroa. Você está acordado. Ela tocou a sua testa, verificando se tinha febre. O pior já passou. Você vai viver. Graças a você. Graças a nós dois. Você manteve-me viva. Eu mantive-o vivo. Parece justo. Chegaram a Durango na noite do 5º dia. O cirurgião da cidade, um homem competente chamado Dr. Walsh, examinou os ferimentos de Jacob e declarou que ele tinha sorte de estar vivo. Mais um dia e a infecção teria matado você, mas vai se curar. Dê tempo ao tempo. Tempo era algo que Jacob tinha de sobra agora. Com a sua cabana queimada e a sua antiga vida perdida, ele não tinha nada além de tempo. A irmã Margaret ficou em Durango a trabalhar na pequena clínica anexa à igreja. O reverendo local, Padre Michael, acolheu-a sem questionar. Ela era boa no seu trabalho. Ele disse que a cidade precisava dela. Ela poderia ficar o tempo que quisesse. O reverendo Grayson voltou a Silver Point para buscar o seu filho e o que restava da sua vida lá. Ele voltou 2 semanas depois com novidades. Colton Brennan havia sido condenado a 5 anos de prisão. Elizabeth Brennan havia vendido a mina e doado a maior parte do dinheiro para construir um hospital. Ela ficou com o suficiente para viver modestamente e arrumou um emprego como professora. A cidade estava a se recuperar lentamente, mas estava a se recuperar. Jacob ficou em uma pensão enquanto o seu corpo se recuperava. Ele deveria estar a planear o seu próximo passo, a decidir para onde ir, o que fazer. Mas todos os dias ele se via a caminhar até a clínica, sentado no banco do lado de fora, observando a irmã Margaret trabalhar através da janela. Uma noite, ela saiu e sentou-se ao lado dele. Sabe, senhor, sentado aqui todos os dias, as pessoas vão falar, deixe-as falar, não tenho outro lugar para ficar. Você poderia reconstruir, voltar para as montanhas, recomeçar. Poderia, mas não quero. O que quer? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse o que vinha pensando há semanas, mas não ousava dizer em voz alta. Quero parar de fugir, parar de me esconder, parar de viver como um fantasma. Quero fazer parte do mundo novamente, mesmo que o mundo seja confuso, complicado e cheio de pessoas que cometem erros. Ela pegou na mão dele, os dedos dela gentis na palma marcada por cicatrizes. Eu também quero isso. Eu pensava que queria estar separada do mundo. Foi por isso que me tornei freira. Mas, nas últimas semanas, percebi uma coisa. Deus não quer que nos escondamos da vida. Ele quer que a vivamos plenamente, completamente. Mesmo as partes que doem. A igreja pode não concordar com essa interpretação. Então talvez eu não esteja mais destinada a ser freira.
Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e viu nos olhos dela a mesma coisa. Ele sentiu uma conexão forjada no fogo, no sangue e na sobrevivência. Algo que não podia ser negado ou racionalizado. O que você está a dizer, irmã? Estou a dizer que meu nome é Margaret, apenas Margaret, e estou a perguntar se você gostaria de recomeçar juntos. Não como freira e eremita, mas como duas pessoas que receberam uma segunda oportunidade e não querem desperdiçá-la. Jacob sentiu algo se abrir em seu peito, algo que estava congelado há 12 anos. Doía, mas era uma dor boa, a dor de algo morto voltando à vida. Sim, eu gostaria muito disso. Eles se casaram 3 semanas depois, pelo padre Michael. Foi uma cerimônia pequena. O reverendo Grayson foi a testemunha. Um punhado de moradores da cidade compareceu. Nada sofisticado, nada elaborado, apenas duas pessoas fazendo promessas que pretendiam cumprir. Compraram uma pequena casa nos arredores de Durango. Nada parecido com a cabana que Jacob havia perdido, mas suficiente. Suficiente para duas pessoas construírem uma vida. Margaret abriu uma clínica em um dos quartos. Jacob trabalhava como guia para caçadores e agrimensores que precisavam de alguém que conhecesse as montanhas. O dinheiro não era muito, mas era honesto, limpo, ganho sem se esconder do mundo. As cicatrizes desapareceram com o tempo, pelo menos as externas. As internas permaneceram, mas doíam menos. E nas noites em que os pesadelos voltavam, quando Jacob acordava ofegante de sonhos com acampamentos em chamas e crianças a morrer, Margaret estava lá. Ela não lhe dizia para esquecer, não dizia que tudo ficaria bem. Ela apenas o abraçava e lembrava que o passado não define o futuro, a menos que você permita. Na primavera, descobriram que Margaret estava grávida. A notícia aterrorizou Jacob. Ele já tinha perdido uma esposa e um filho. A ideia de passar por isso novamente fez com que ele quisesse correr de volta para a sua montanha e se esconder. Mas Margaret não o deixou fugir. Não é a mesma coisa. Eu não sou Rachel. Esta criança não é Daniel. É algo novo. Isto é agora. E vamos enfrentar isto juntos. O bebê nasceu numa noite fria de novembro. Uma menina. Deram-lhe o nome de Hope, porque era isso que ela era. Esperança de um futuro melhor. Esperança de que o que estava partido pudesse sarar. Esperança de que a misericórdia fosse mais forte do que a vingança. Passaram-se 5 anos, depois 10. O cabelo de Jacob ficou completamente grisalho. O rosto de Margaret ganhou rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Hope cresceu e tornou-se uma criança brilhante e curiosa, que mostrava à mãe a sua compaixão e ao pai a sua força. Ao longo dos anos, acolheram outras crianças, órfãos, expostos, crianças que precisavam de um lar. A pequena casa ficou mais cheia, mais barulhenta, mais desarrumada, mais viva. No 15º aniversário da Hope, um velho chegou a Durango montado num cavalo cansado. Estava curvado pela idade, com um olho turvo e um braço inutilizado devido a um AVC sofrido há muito tempo. Mas Jacob reconheceu-o imediatamente. Pai, Jeremiah Stone olhou para o seu filho com o seu único olho bom. Ouvi dizer que estavas aqui. Ouvi dizer que tinhas uma família. Pensei em vir ver se era verdade. Jacob não via o seu pai há 14 anos. Não desde que fugiu para as montanhas depois da morte de Daniel. Parte dele queria ficar zangado, perguntar onde o velho estava quando precisava dele. Mas olhando para o pai agora, envelhecido, quebrado e sozinho, tudo o que Jacob sentia era tristeza. É verdade. Entre. Conheço os seus netos. Jeremiah Stone passou os seus últimos 3 anos a viver com eles. Ele ensinou Hope e as outras crianças a ler pegadas, a encontrar água, a sobreviver na selva. Contou histórias dos velhos tempos dos homens das montanhas e dos caçadores de castores num oeste que já estava a desaparecer na lenda. E nas noites tranquilas, quando as crianças estavam a dormir, Jeremiah sentava-se com Jacob na varanda e conversavam. Conversavam mesmo sobre arrependimentos e erros no peso do passado, sobre perdão e segundas oportunidades e a possibilidade de redenção. Eu não fui um bom pai, disse Jeremiah uma noite, enquanto assistiam ao pôr do sol sobre as montanhas. Fui duro contigo. Esperei demais. Mostrei muito pouco amor. Tu foste o pai que sabia ser. Assim como estou a tentar ser o pai que sei ser. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. O velho acenou com a cabeça. Você se tornou melhor do que eu, rapaz. Melhor do que eu merecia. Tive ajuda. Quando Jeremiah morreu durante o sono naquele inverno,
Eles o enterraram no pequeno cemitério na colina com vista para Durango. A cidade inteira compareceu ao funeral. Não porque conheciam bem Jeremiah, mas porque conheciam Jacob, conheciam Margaret, conheciam a família que se tornara parte da estrutura da sua comunidade. De pé junto ao túmulo, segurando a mão da filha, Jacob pensou no longo caminho que o trouxera até ali. De soldado a assassino, de eremita a marido e pai. Todas as escolhas, todas as oportunidades, todos os momentos em que poderia ter seguido um caminho diferente e acabado noutro lugar. Pensou na árvore de choupo onde encontrara Margaret. No passado em que tinham feito as suas, sobre o pistoleiro russo que escolheu a misericórdia, sobre Elizabeth Brennan que escolheu a verdade, sobre todos os pequenos atos de coragem e bondade que os salvaram. E ele finalmente entendeu o que Margaret estava a tentar lhe dizer o tempo todo. A redenção não era um destino, era uma direção. Todos os dias você acordava e escolhia ser melhor do que era ontem. Alimentar o lobo certo. Fazer a coisa certa, mesmo que isso lhe custasse tudo. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram e a casa ficou silenciosa, Margaret o encontrou parado perto da janela, respira fundo, olhando para as montanhas onde ele uma vez se escondeu do mundo. Sentindo falta disso, da solidão. Não, eu só estava pensando em quanto tempo perdi lá em cima. 12 anos da minha vida fugindo de fantasmas. 12 anos que eu poderia ter vivido em vez de apenas sobreviver. Ela abraçou-o por trás. Ainda não estavas pronto para viver. Às vezes, precisamos do deserto, da solidão, do silêncio. Precisamos ouvir o que não conseguimos ouvir no barulho. Precisavas desses 12 anos para te tornares o homem que tiraria um estranho de uma árvore. O homem que arriscaria tudo por alguém que mal conhecia. E agora estás exatamente onde precisas estar. Eles ficaram juntos na escuridão, duas pessoas que haviam sido destruídas e reconstruídas, observando as estrelas surgirem sobre Durango. No quarto ao lado, as crianças dormiam seguras e aquecidas. Na clínica no andar de baixo, os medicamentos aguardavam para curar os doentes. Na cidade abaixo, as pessoas viviam, amavam, cometiam erros e tentavam novamente. Não era perfeito. Nunca seria perfeito. Mas era real. Era honesto. Era merecido. E para Jacob Stone, que já fora chamado de urso, que já vivera sozinho com os seus fantasmas e a sua culpa, era mais do que suficiente. Era tudo. 5 anos se tornaram 10, depois 20. A pequena casa nos arredores de Durango cresceu com eles. Não em tamanho, mas em vida. Hope, a filha nascida naquele 1º de novembro, tornou-se uma jovem mulher com os olhos verdes da mãe e a força tranquila do pai. Outras crianças também chegaram, órfãos de acidentes de mineração, um menino cujos pais morreram de febre. 2 irmãs abandonadas nos degraus da igreja. Jacob e Margaret acolheram todos. Construíram camas com as próprias mãos, estenderam a sua comida com amor para alimentar quantos precisassem. A clínica de Margaret tornou-se conhecida em 3 condados. As pessoas viajavam dias para ver a mulher que antes era chamada de bruxa, mas que na verdade era apenas uma curandeira, com mãos firmes e um coração bondoso. Jacob guiava caçadores pelas montanhas no verão, ensinava sobrevivência a meninos que precisavam disso no inverno. Seu cabelo ficou branco, suas mãos ficaram nodosas com a artrite. As cicatrizes do urso nunca desapareceram completamente. Mas todas as manhãs, todas as manhãs ele acordava ao lado de Margaret. E isso era o suficiente. Numa noite de primavera, 30 anos depois da árvore de choupo, eles se sentaram na varanda observando o pôr do sol sobre as montanhas. As mesmas montanhas onde ele se escondera do mundo, onde ela se pendurara numa árvore, esperando a morte. Alguma vez pensas naquele dia? Perguntou Margaret, com a cabeça no ombro dele. Todos os dias, disse Jacob, mas não da maneira que pensas. Então como? Penso no que aconteceu, não no que quase aconteceu. Tudo de bom na minha vida veio do momento em que decidi parar, cuidar, ajudar um estranho. Nós salvamos um ao outro. Salvamos mesmo. Na casa atrás deles, Hope estava a colocar os seus filhos na cama. Na cidade abaixo, a clínica de Margaret ainda atendia os doentes. E numa montanha ao norte, um choupo estava sozinho, a corda há muito desaparecida, uma testemunha silenciosa do dia em que um homem escolheu a misericórdia em vez da indiferença. Jacob pegou na mão de Margaret.
Ela apertou de volta duas pessoas que estavam perdidas, que estavam quebradas, que se encontraram no fogo e no sangue e escolheram todos os dias fazer valer a sua segunda oportunidade. O sol se pôs atrás das montanhas, pintando o céu em tons dourados. E isso foi o suficiente. Isso foi tudo.